Bom, agora deixa eu só fazer um comentário aqui sobre esse arranjo aqui que é pertinente aqui para o problema 34 aqui. Na verdade, não tem nada de fisicamente diferente em relação à força normal e força de atrito nessa situação, onde você tem um bloco apoiado em cima de outro bloco e o bloco e esse combinação aqui apoiado sobre uma superfície. E você puxa o bloco do meio por uma força. Do ponto de vista conceitual, não tem nada de diferente, só que é importante você prosseguir com cautela aqui para entender exatamente como é que é as forças de atrito e a força normal e as forças normais entre as superfícies aqui aparecem. Então, nessa situação aqui, você está puxando o bloco azul, né? E ele está apoiado sobre uma mesa e tem um bloco amarelo em cima dele, né? Do ponto de vista das forças que agem sobre as forças horizontais, né, fica claro que entre o bloco azul, desculpe, entre o bloco azul e a mesa, é claro, não há dúvida nenhuma, independente se o bloco azul vai estar deslizando ou não vai estar deslizando sobre a mesa, se o atrito for cinético ou estático, o atrito vai ser contrário à força. Né? O atrito que o bloco azul vai experimentar devido à mesa, certamente vai ser para a esquerda, isso não há dúvida nenhuma. A dúvida é o que acontece ali na interface entre o amarelo e o azul. O amarelo não tem nenhuma força horizontal agindo sobre ele, exceto a força que a superfície do bloco azul exerce sobre ele. Aí a dúvida que você poderia ter é que, primeiro, claramente vai aparecer um par ação e reação. Né? A sua dúvida é se o bloco amarelo, devido à rugosidade ali da superfície, vai sentir uma força para a esquerda e, correspondentemente, o bloco azul uma força para frente, para a direita, ou se vai ser assim. Mas que vai aparecer um par-ação e reação aqui, claramente vai. A superfície dos dois aqui, né, exerce a força no de cima num sentido e o de baixo sente uma força para baixo, isso não há dúvida nenhuma. O argumento de que a situação é essa última aqui que eu estou mostrando, que o bloco amarelo aqui sente uma força para a direita, pode ser apresentado assim de uma maneira mais microscópica, assim, né? Se você contemplar exatamente ali a interface aqui, a rugosidade do bloco amarelo, a rugosidade do bloco azul, o bloco azul está sendo empurrado para a direita, né? Então claramente as ranhuras aqui vão tender a empurrar o bloco amarelo para a direita, nessa intuição, independente se o bloco amarelo vai escorregar sobre o bloco azul ou se ele vai permanecer coeso ao bloco azul. Né? Ele vai sentir uma tendência para a direita. Esse é um argumento qualitativo. O outro argumento, acho que é mais forte ainda, é se você contemplar fisicamente essa situação. Pô, como que a única força horizontal que o bloco amarelo vai experimentar é devido a essa coisa. Se ela fosse para trás, você estaria contemplando a possibilidade de você puxando o bloco azul para a direita, ver o bloco amarelo ser acelerado para a esquerda, o que claramente você não costuma ver isso. Né? Mas o ponto a comentar aqui também é o seguinte, é que o sentido dessa força aqui que age sobre o bloco amarelo e o azul é assim, como eu estou mostrando aqui no desenho. Né? Mas se você tivesse feito a consideração errada e tivesse dito que o par ação e reação agia para a esquerda no bloco de cima e para a direita no bloco de baixo, a única coisa que ia acontecer quando você resolvesse a equação de Newton é que você ia obter um sinal menos ali, né? Você obter um sinal trocado em relação ao que você vai obter caso você suponha que seja essa direção aqui. Mas no final da história, depois que você resolvesse o sistema, você ia descobrir que de fato a força amarela é para a direita. Tá? Então você não precisa de fato antecipar o sentido aqui dessas forças aqui para efeitos de resolver o problema. Mas o comentário é: a força vai ser para a direita, sim, claro. E com relação à força normal que prevalece ali naquela interface entre o bloco amarelo e o bloco azul, aqui não tem dúvida nenhuma. Está ali o bloco amarelo, ele é puxado pela Terra, as forças verticais que agem sobre ele são a força normal, a força de peso dele, né, Mzinho G para baixo, que a Terra puxa ele para baixo, e a superfície azul empurra ele para cima, porque força normal é sempre repulsiva, né, empurra ele para cima. Como ele não tem movimento nenhum, aceleração nenhuma na vertical, essa normal aqui, que é a força normal que vai está relacionada com essa força de atrito aqui, ela é em módulo igual a mg, mzinho g. Né? Com relação a essa interface que está ali, né, a única dúvida ali que você pode ter, a força de atrito que prevalece aqui entre a mesa e o bloco azul é para a esquerda, isso não há dúvida nenhuma, porque o bloco azul aqui está sendo tentado, está sendo empurrado para a direita. Né? Independente se ele está deslizando sobre a mesa ou não, ele vai sentir uma força de atrito para a esquerda. A questão é a força normal, né, que você pode esquecer aqui um pequeno detalhe. Está ali o bloco azul tem um objeto em cima dele e tem um objeto abaixo dele.
Então ele sente duas forças normais. E força normal é sempre repulsiva, né? Então está aqui o puxão para baixo que a Terra exerce sobre o bloco azul, Mzão G, né? E a força de cima, aqui que o bloco que o bloco amarelo exerce sobre ele, é para baixo. Né? Esse menos N aqui é o par ação e reação desse N aqui. Esse N aqui é exercido sobre o bloco amarelo, né? Ele é repelido pela superfície, então ele é empurrado para cima. E o bloco azul também é repelido por essa interface aqui, portanto ele é empurrado para baixo. E menos N, conforme a gente já concluiu aqui, né? A magnitude de N é mg, menos N é exatamente mzinho G. Então o bloco azul aqui tem duas forças verticais para baixo, o mzão G e o mzinho G, né? Essa causada pela Terra e essa aqui causada pela interface, pela repulsão de interface com o bloco amarelo. Né? Mas como esse bloco azul aqui não sobe nem desce, segue que a repulsão da mesa sobre o bloco azul tem que ser uma força normal N', né? Que vai ser a força irmã desse F' que está aqui, que ele vai definir os limites dessa força aqui quando ela é estática e vai definir o valor dessa força aqui quando ela for cinética. Esse N' aqui é igual a Mzão mais Mzinho vezes G em magnitude. Tá? Isso aqui você pode esquecer, digamos assim, e imaginar que esse N' aqui fosse simplesmente Mzão G ou coisa assim, né? Mas não é. Né? Essas são as forças verticais que agem sobre o bloco azul. Então, de novo, a Terra puxando ele para baixo, a superfície de cima empurrando ele para baixo e a superfície de baixo, essa aqui, empurrando ele para cima. Okay? E as três forças se balanceiam e pronto. Então o N' é igual a Mzão mais Mzinho G. Okay? São só esses comentários, agora vai lá e faz o problema 34. Bom, então agora sim o início aí dessa aula 12. A gente vai continuar aqui iniciar fazendo algumas aplicações da força, dos conceitos de força de atrito, força normal, e depois no final da aula a gente vai discutir a força de arrasto de um objeto que se mova através do ar. Então, primeiro, essa aplicação aqui, a chamada aplicação da curva plana. Então, imagina que tem um carro descrevendo uma curva, uma curva, né, numa pista circular, né, mas a pista é plana, quer dizer, em outras palavras, a pista aqui, essa coisa que está aqui, ela é horizontal. Né, é isso que chama uma curva plana. Essas aqui são as forças que agem sobre o carro. Né, essa é a força amarela aqui é o puxão da Terra. E essas duas forças aqui, a normal e a força de atrito, são as forças causadas pelo asfalto no pneu do carro. Né? Esse carro aqui ele está descrevendo um movimento circular aqui, né? A gente vai imaginar que é um movimento circular uniforme, com velocidade constante. Né? Então, essas três forças aqui têm que prover a aceleração centrípeta necessária para que ele faça o observado. O que é o observado? O movimento circular uniforme ele tem que ter uma aceleração apontando para o centro da curva. Né? Então, como é que fica aqui as equações? A pergunta que se pode fazer aqui relevante para se fazer nesse caso é qual é a velocidade máxima com que o carro consegue fazer a curva sem escorregar. Agora, assim, por que diabos haveria uma velocidade máxima? Bom, intuitivamente você sabe que você não pode entrar numa curva com qualquer velocidade. Se você entrar numa curva com uma velocidade grande o suficiente, o carro escorrega no asfalto. Né? Por que isso acontece? É exatamente por conta do limite superior que a força de atrito estático tem. Né? Perceba primeiro, nessa situação aqui, que pode ser um pouco confuso, o fato do carro estar se movendo com relação ao asfalto podia fazer você pensar que essa força de atrito aqui fosse cinética, mas não é. Para você distinguir, para você reconhecer que essa força de atrito, na verdade, ela é estática, você tem que entender que o ponto de contato do pneu com o asfalto, quando o carro está rodando normalmente, aquele ponto de contato instantâneo ele está parado em relação ao asfalto. O carro, sim, claro, o carro está se movendo em relação ao asfalto, mas o ponto de contato está parado. Em outras palavras, o pneu não está raspando no asfalto. Quando o carro derrapa, aí sim o pneu está arrastando no asfalto e aí você tem atrito cinético. Mas quando o carro está rolando normalmente, sem o pneu cantar, digamos assim, o atrito que está prevalecendo entre a borracha e o asfalto é estático. E todo atrito estático tem um limite superior. Né? Ele não consegue valer mais do que ms vezes a força normal. Entende? Esse é o ponto da velocidade máxima aqui. Né? Então, se você contempla essas forças que estão aqui, você imediatamente escreve aqui essa equação aqui para o movimento circular uniforme. Né? Essa aqui é a expressão, desculpe, isso aqui é a expressão da aceleração centrípeta, né? Na situação onde o carro está na iminência de derrapar,
né? A força que é responsável por essa aceleração centrípeta, obviamente, não é nem a normal, nem o peso, que elas são verticais, né? Tem que ser a força de atrito. Acontece que na iminência do carro começar a derrapar, aí sim eu sei que o atrito vale, o atrito estático, é só nessa circunstância que o atrito estático tem um valor bem definido, e ele vale ms vezes mg. Então eu só posso igualar mv2 sobre r a ms mg se eu estiver tratando aqui da velocidade máxima. E se a velocidade for menor do que a velocidade máxima, essa equação muda? Muda. A aceleração centrípeta vai continuar sendo V2 sobre R, onde o V não é o V máximo, né? Alguma velocidade menor do que o V máximo. Aí o que vai aparecer aqui do lado, aqui nesse lado direito aqui, é a força de atrito estático, que vai ser, já que o V vai ser menor do que o V máximo, vai ser um valor menor do que esse limite superior, entende? Mas na situação onde ele está na iminência de derrapar, é isso que revela a você quem é a velocidade máxima com que o carro pode fazer, a força de atrito estático, não cinético, né, vale o seu valor máximo ms vezes mg. Né? E aí, finalmente, você encontra essa expressão aqui. Numa curva plana, a maior velocidade com que você consegue fazer a curva, uma curva sem inclinação, né? A maior velocidade com que você pode fazer a curva é a raiz quadrada do coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista, né? Pneu tipicamente borracha e asfalto, né? E G, né, 9,8, e R é o raio de curvatura aqui da pista, essa distância desse centro da pista até a posição do carro. Né? Isso aqui te dá a velocidade máxima. É claro que perceba a razoabilidade disso aqui, veja a dependência com o coeficiente de atrito. Quanto maior o coeficiente de atrito entre o pneu e o asfalto, maior vai ser a velocidade. E quanto maior o raio da curva, se o raio da curva for uma curva bem aberta, assim, de 100 metros de raio, né, maior vai ser a velocidade. Agora, se a curva for fechadinha, né, de 10 metros de raio, aí esse número aqui é pequenininho, a velocidade máxima com que você pode fazer uma curva fechada é sempre menor do que numa curva aberta. Tá certo? Esse é o ponto aqui da curva plana. Ok. Agora uma curva compensada. Só para você ter uma noção exata do que é uma curva compensada, olha esse videozinho aqui. Isso é uma curva compensada, essa inclinação aí. Por que uma inclinação dessas aí favorece a velocidade? O carro consegue fazer uma curva nesse tipo de pista inclinada muito mais rapidamente do que se a pista fosse plana. Né? Por que motivo? É isso que a gente vai ver. Então está aqui a curva compensada. Então você tem aqui a pista inclinada, esse aqui é o carro, né? As três forças que agem sobre o carro, é o puxão da terra para baixo, a força de repulsão do asfalto sobre o carro para cima e a força de atrito estático, que apesar do carro estar se movendo no asfalto, o pneu não está raspando no asfalto, então o atrito é estático. Né? E o atrito estático dirigido para o centro, né, da coisa. O centro, a curva que o carro está fazendo aqui, imagina que o centro da curva está aqui. Né? Ele está descrevendo, imagina uma curva circular de raio R, tá? Sob a ação dessas três forças, com uma certa velocidade. A velocidade aqui, você pode imaginar que está aí saindo da página aqui o carro. Né? Essas três forças têm que se arrumar para produzir a aceleração ao longo dessa direção tracejada aqui, que é a necessária para que ele consiga fazer o movimento circular. Okay? Mas essa força, o problema de velocidade máxima aqui, que vai ser a pergunta que a gente vai tentar responder, né, qual é a velocidade máxima com que o carro consegue fazer a curva sem derrapar, ela está vinculada à mesma situação de antes. Por conta do fato desse atrito ser estático, ele tem um limite superior. E como você vai ver, quanto mais rápido o carro tenta fazer a curva, maior você vai precisar da força de atrito estático. Então tem um limite superior, ele não pode ser maior do que ms vezes n. Né? E isso vai implicar que quando você tentar fazer a curva com essa velocidade acima dessa velocidade máxima, o carro vai escorregar e o atrito vai deixar de ser estático e passar a ser cinético. Né? Então aqui é um problema onde eu tenho a natureza vetorial é evidente aqui, né? Então eu vou escolher duas direções para representar os vetores e escrever as equações de Newton, devido ao fato de que a aceleração é nessa direção horizontal aqui, nesse problema, apesar de ser um problema de uma rampa, convém você escolher as duas direções, uma na direção da aceleração, quer dizer, apontando ali na horizontal, né, na mesma direção do centro da curva, e uma direção vertical. Né? Tudo bem, não é necessário fazer isso aqui, mas facilita, fica mais bonitinho aqui as equações. Isso é a minha escolha. Né?
Então, a direção, o comentário aqui, você vai precisar decompor esses vetores nessas direções aqui, então você tem que reconhecer onde aparece a inclinação da curva nesse diagramazinho ali. Então, claramente aqui ó, você tem uma diagonal aqui, né, e duas paralelas aqui, tá vendo? Uma paralela horizontal e uma diagonal. Então, isso aqui é θ e aquilo ali é θ também, né? Como o ângulo entre a normal e a força de atrito é 90 graus, segue que esse ângulozinho que eu estou marcando aqui é o complemento de θ, né? Então, na hora que eu projetar a normal, eu vou precisar lembrar disso, que esse ângulo aqui é o complemento de θ e aquele ângulo ali entre a normal e uma vertical aqui para baixo aqui é o θ, tá? Então, guarda isso, o θ está aqui e está ali, ó. O ângulo que o vetorzinho vermelho faz com a vertical ali é o θ, tá bom? Agora vamos decompor as forças e dizer que só tem aceleração na direção horizontal. Então está aqui. Essa equação que está aqui é a equação na direção J, né? Então, de onde é que vem essas coisas aqui? N cosseno θ, de onde é que veio isso? Lembra que o θ está exatamente aqui. Ele não está aqui, né? Se você imagina esse triângulozinho retângulo aqui, ó. Tá vendo aqui? Um triângulozinho retângulo que eu vou usar para escrever a componente vertical do N, é essa que está aqui, e a componente horizontal do N vai entrar depois. A componente vertical do N, claramente como θ é aquele cara ali, né? É N cosseno θ, e é contabilizado positivamente, porque ele está apontando para cima, né? Esse menos mg é o mg, né? O mg é vertical para baixo, então ele entra como menos mg. E a força de atrito estático tem uma componentezinha vertical, mas só que ela aponta para baixo, né? Claramente a soma de vetores que dá o Fs é um vetorzinho ao longo da direção centrípeta e depois um vetorzinho para baixo. É esse vetorzinho para baixo aqui que eu estou escrevendo como menos Fs seno θ. Por que seno θ? Porque o θ está bem ali, ó. Então, esse cateto aqui é o oposto ao θ. A soma dessas três componentes verticais tem que resultar zero. Por que motivo? Porque o carro não tem aceleração nem para cima nem para baixo. Então, por isso aqui, essa combinação aí é zero. E na direção horizontal, você tem, de novo, o θ é aquele ângulozinho que está ali, né? Então, o n é a soma desse vetor aqui, cuja expressão é n seno θ, né? E mais esse vetor verticalzinho que a gente já contabilizou aqui, né? Então, esse pedacinho aqui horizontal do n, se o θ está exatamente ali, conforme a gente percebeu, né? Ele é n seno θ. O Fs, como esse bicho aqui é o θ, a componente horizontal do Fs é Fs cosseno θ, não seno θ, e contabilizado positivamente, né? E o mg não tem componente horizontal, claro, né? Então essas duas forças aqui é que são as responsáveis pelo V2 sobre R que o carro precisa ter para executar esse movimento circular com velocidade V num raio de curvatura, numa órbita circular de raio R. Ok? Então tá bom, então essas são as expressões aqui do N, do Fs e do mg. Mas nunca pode esquecer que esse Fs não é independente do N, né? O Fs está vinculado ao N através da relação entre o Fs e o N, que não é Fs igual a ms vezes N, pelo amor de Deus. Né? Que 15ª vez que eu estou falando, né? O Fs não é igual a ms vezes N. O Fs tem que ser sempre menor ou igual a ms vezes N. Essa é a expressão correta, né? Bom, então, dando prosseguimento aqui, eu posso combinar essas duas expressões aqui, eliminar, por exemplo, o Fs. São duas equações para N e Fs, eu consegui encontrar uma expressão para os dois, né? A expressão para o N é só uma questão aqui de multiplicar por cosseno θ aqui em cima, multiplicar por seno θ e somar, que você some com Fs. Então, faça a álgebrazinha aí, você descobre que o N pode ser expresso dessa forma que está aqui representado. E, similarmente, o Fs pode ser representado dessa forma que está aqui, né? A observação que é chave aqui é que esses dois termos aqui, né, lembra que o θ é entre 0 e 90, né? Então o cosseno θ e o seno θ aqui são dois números entre 0 e 1, sempre positivos e tal, né? Então o n, esse número n que aparece aqui, que está representando a magnitude do n, vai ser sempre positivo, claramente, né? Agora o Fs não. O Fs, como ele é a diferença de um troço por outro, né? Pode acontecer, dependendo do ângulo aqui, né, que esse número aqui, mg seno θ, seja maior do que esse e o Fs seja negativo. Então você tem que tomar cuidado aqui. O Fs sim pode ser negativo para algum θ e para algum valor de V, né, meio macabro aí, é possível que esse número aqui seja maior do que esse. O que isso vai estar indicando, se o Fs é negativo? Vai estar indicando que a direção da força de atrito não é para baixo, como eu estou imaginando, e sim para cima. Esse é um daqueles casos onde você percebe que não é tão importante você de início antecipar em que direção a força de atrito vai estar apontando,
porque a equação de Newton, se você precisar saber, né, se a força de atrito está para baixo ou para cima, a equação de Newton vai te dar pelo sinal que você obtiver aqui do Fs, você vai descobrir se ele está para baixo ou para cima. Como eu produzi essas equações supondo que ele estava para baixo, né, que ele estava apontando para baixo da rampa, se eu encontrar que Fs é negativo, indica que eu supus errado, que ele está, na verdade, apontando para cima. Mas não invalida nada, eu não tenho que reescrever as equações nem coisa nenhuma. Pode ir em frente aqui do mesmo modo, tá? Não tem problema nenhum. Então tá bom. O comentário central é esse. É que esse número aqui, o módulo dele, né, não pode ser superior a ms vezes esse. Esse aqui é isso que vai estabelecer uma relação entre a velocidade a velocidade máxima que o objeto pode ter e a inclinação da pista, ok? Tornando mais claro. Então, as equações de Newton são essas duas, né? Elas revelaram um valor para normal e um valor para o Fs, em função da velocidade com que o carro está fazendo a curva e da inclinação da pista, né? No entanto, esses dois números aqui não podem ser qualquer coisa. Esse número tem que ser sempre menor ou igual que ms vezes esse, ou esse número em valor absoluto, né? Então, está aqui as duas expressões que nós usamos, e agora sim nós vamos usar a equação da força de atrito estático. Vou dizer que esse número não é independente desse. Eles têm que estar relacionados por essa equação que está aqui, que não pode ser esquecida, né? E é isso que vai impor uma velocidade máxima, vai revelar qual é a velocidade máxima. O módulo de Fs, eu tomo o cuidado de botar o módulo aqui, porque eu percebi que esse número aqui eventualmente pode ser negativo, né? Então, para me precaver, eu boto o módulo aqui. Esse aqui você não precisa se precaver, porque ele é sempre positivo, né? Então, é essa inigualdade que vai te revelar quem para um determinado θ, né? Para um determinado valor de inclinação da pista, quem é o valor máximo da velocidade. Né? Está aqui a inigualdade, a desigualdade, né? Eu simplesmente botei aqui no lugar do Fs a expressão que a equação de Newton me revelou, né? Tá aqui escrito, né? E aqui desse lado, no parênteses aqui, está o n. Tá? Se você vai me dar a inclinação, qual a inclinação da sua pista? 30 graus, 33 graus, 40 graus? Você bota aqui o θ que for. Né? E aí as velocidades que violarem, ou melhor, as velocidades que satisfizerem essa desigualdade vão poder o carro não vai derrapar. Mas para velocidades que eventualmente, não sei se vai acontecer, mas se tiver alguma velocidade que faça com que, para esse θ que você colocar aqui dentro, se tiver alguma velocidade que viola essa desigualdade, o que isso vai estar te indicando é que essa velocidade que você está supondo, ela não, ela vai produzir um escorregão do carro. Né? A hipótese de que o atrito é estático vai ser violada, não é verdade? O que significa que o atrito entre o pneu e a pista não vai ser mais estático? Significa que o carro vai começar a derrapar, entende? Ok, então agora eu vou arrumar um pouquinho aqui essa desigualdade aqui, porque eu vou resolver essa equação aqui num gráfico, né? Então eu arrumo essa desigualdade aqui. Primeiro perceba que tem um m que aparece aqui, a massa do carro não importa, né? Tá vendo? Tem o m aqui, o m aqui, o m aqui, eu cancelo o m de tudo que é lado. E aí eu divido tudo por g, né? E aí aparece V2 sobre GR, aparece essa combinação aqui, a velocidade do carro ao quadrado aparece dividida por GR, é um número adimensional, é um número puro isso aqui, porque G vezes um raio é metro quadrado por segundo quadrado, né? Então isso aqui é um número. Depende, é claro, da velocidade do carro e do raio da pista, mas é um número. Né? E esse mesmo número aparece aqui, V2 sobre GR. E o outro número que aparece aqui é o ms, tá? É o coeficiente de atrito entre o pneu e a pista, tá bom? Agora eu vou fazer alguns casos. Eu vou chutar, e se a inclinação for 15 graus? Quem é a velocidade máxima? E se a inclinação for 30, tal coisa, né? Vou fazer esse tipo de coisa aqui. Então está aqui o caso onde θ igual a 15 graus. Essa aqui é a equação, né? A minha equação que está sendo representada aqui. Em vermelho está sendo representado esse lado esquerdo que está aqui, que é o módulo da força de atrito estático. Okay? É o módulo da força de atrito estático para esse colocando θ igual a 15. Né? Botei θ igual a 15 aqui. E coloquei ms aqui, supus que é 0,6. Né? Coloquei 0,6 aqui e coloquei 15 graus aqui. Aí eu tenho em função da velocidade do carro, né? Mas a velocidade do carro aqui está sendo representada não em metros por segundo, no eixo horizontal. Né? Cada ponto do eixo horizontal aqui é a velocidade dividida por raiz quadrada de g vezes r. Né? Raiz quadrada de g vezes r. Então, você pode protestar assim, porra, mas que coisa confusa que esse cara está fazendo, por que não escrever a velocidade em metros por segundo? Né? A razão pela qual a gente opta por escrever a velocidade dessa maneira aqui é porque aí eu consigo tratar várias pistas num único gráfico. Né? Eu consigo tratar qualquer tipo de raio. Né?
A única coisa o que vai determinar a velocidade limite é o raio da pista, né? A única coisa que eu fixei foi a inclinação da pista e o coeficiente de atrito. Eu permito que o raio da pista seja qualquer coisa. Essa é a vantagem. Você ganha generalidade aqui na discussão. Então, o que é essa curva verde? Bom, e desculpe, essa coisa vertical que está aqui é a força, quer dizer, é o valor. Isso aqui é uma força dividida por mg. Isso aqui é uma força dividida por mg. Né? Então, esse eixo vertical aqui é o valor ou do lado esquerdo ou do lado direito, né, que é um número puro, mas o significado deles é a curva vermelha é a força de atrito dividida pelo peso do carro e a curva verde é ms vezes a normal também dividida pelo peso do carro. Então, você tem que comparar as duas coisas, o verde com o vermelho. O vermelho, para não haver derrapamento, o módulo dessa curva vermelha, quer dizer, essa curva vermelha, né, ela tem que ser menor do que a verde. E a curva vermelha, como função desse númerozinho aqui, do V2 sobre GR, ela tem essa pinta que está aqui. Né? Se você acha, será que é mesmo? Que curva esquisita. Bom, essa curva estranha aqui é por conta do módulo. Tá? Ela, na verdade, se você plotasse só o interior do módulo aqui, você teria uma curva assim. Né? Aí, como você toma o módulo, essa barriguinha aqui embaixo aqui flipa lá para cima e aparece assim. Né? É isso que acontece. A curva de cima, ms vezes a normal, é sempre positiva, está aqui representada. Tá? É essa que está aqui. Ok. E aí, o que você me diz aí a respeito dessas duas curvas? Onde a curva, para que valores de velocidade essa curva vermelha está abaixo da curva vermelha? Ali, ó, essa é a velocidade máxima. Esse carro aí vai poder fazer vai poder ter, né, nessa pista inclinada aqui, e com esse coeficiente de atrito aqui, ele vai poder ter uma velocidade, sei lá quanto que é isso aqui, 1,05, né, vezes raiz quadrada de g vezes r. Aí você fica assim, pô, e daí? O que isso quer dizer? Bom, você pode usar esse valor para determinar exatamente qual é a velocidade. Me diz qual é o valor do r da sua curva aqui, eu te digo exatamente em metros por segundo qual vai ser a velocidade máxima dessa pista inclinada de 15 graus que ele vai poder ter. Mas para comparar só para mostrar que isso aí é maior do que o caso se a pista fosse plana, né, o caso θ igual a zero, né, seria o caso da pista plana. A gente já viu que numa pista plana, sem inclinação nenhuma, θ igual a zero, a maior velocidade que o carro pode ter, foi 2 slides atrás, era a raiz quadrada de ms vezes a raiz quadrada de gr. Né? Em outras palavras, é isso aqui, seria esse valor aqui. A raiz quadrada de 0,6 dá um número aqui mais ou menos, né, nesse ponto aqui, claramente inferior a esse. Então, nessas mesmas unidades, né, nessas unidades de raiz quadrada de GR. Isso aí está te indicando claramente que você, inclinando a pista de 15 graus, você consegue fazer a curva muito mais rápido do que se você tivesse a curva plana. A mesma curva, com o mesmo raio, mesmo coeficiente de atrito estático. Né? Essa aqui é a velocidade máxima com a pista inclinada de 15 graus, e essa aqui é a velocidade máxima se ela tivesse plana. Entendeu? Essa é por isso que os caras inclinam as pistas nas estradas para poder fazer com que o carro consiga fazer a curva em maior velocidade. Isso aí em 15 graus. 30 graus, você tem as duas curvas, o ms vezes a normal tem essa forma aqui que você está vendo, né, como função de V ainda, né, e o módulo da força de atrito tem essa forma que está aqui, e o módulo da força de atrito, quer dizer, a curva vermelha, tem que estar abaixo da curva verde. Então, o carro consegue fazer essa curva até essa velocidade máxima aqui, maior do que antes. Antes, você viu, quando era 15 graus, era por aqui, né, a velocidade máxima. Agora já é aqui. Quanto mais você inclina, maior vai ser a velocidade máxima. Por comparação, a velocidade máxima da curva plana não se altera, né, raiz quadrada de 0,6. Muito maior, tá vendo? Quase o dobro aqui da velocidade aqui. Só porque você inclinou a pista de 30 graus, você consegue fazer, fazer a mesma curva com uma velocidade quase 2 vezes maior. Né? Então vamos inclinar bem mais, né? Pô, legal. Então quanto mais eu inclino, melhor. Né? Então tá aí, 40 graus. Aí eu botei θ igual a 40 graus, aí aconteceu um troço meio estranho aqui, né? Essa aqui é a curva ms vezes n, e isso aqui é o módulo de fs. Aí a curva vermelha está abaixo da curva verde, até esse valor aqui, que realmente é grande aqui, né? A velocidade máxima é grande, mas curiosamente a velocidade não pode ser menor do que isso aqui. Não pode ser menor do que isso aqui. Apareceu uma coisa que não apareceu para os ângulos menores de inclinação, uma velocidade mínima. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, simplesmente, que se você botar a pista muito, muito inclinada,
o carro não vai poder parar, por exemplo, velocidade zero, né? O carro não vai poder estacionar na curva inclinada. Né? Velocidade zero, o que vai acontecer? A força de atrito estático vai precisar ser maior do que a força do que ms vezes n. O carro vai escorregar para dentro, escorregar pela rampa, digamos assim, né? Se você botar uma rampa muito inclinada, isso obviamente não é conveniente, né? Tudo bem, você quer o seu carro, beleza, vai conseguir fazer se ele estiver andando, né? Ele vai poder fazer a curva incrivelmente rápido, né? Muito mais rápido do que a velocidade que ele teria se a curva fosse plana, mas vai ter vai ter um problema se o pneu do carro furar e tal, o cara precisar trocar o pneu nessa curva inclinada, no que ele parar o carro, ele vai ver o carro escorregar pela rampa, né? O carro vai estar parado aqui, velocidade zero, né? E a força de atrito estático necessária para ele ficar paradinho ali é maior do que o valor máximo que ela pode ter, que é esse ponto verde. Né? Isso claramente não é conveniente. Né? Então, a solução para fazer com que a curva, para que ela ajude, né, que ela seja bem inclinada, ajudando o cara a andar rápido, mas ao mesmo tempo não tem esse problema aí de ela ser inclinada, tão inclinada que o bicho não consegue parar, é feita assim na prática. Na prática, as curvas não são uma linha reta inclinada, não são uma rampa de fato, ela tem uma curva, né, de tal maneira que a inclinação aqui em cima, né, que é onde os carros vão passar rapidamente, garante que ele pode passar aqui voando, né, com a velocidade grande. Mas se o pneu dele furar e tal coisa, se ele parar aqui, ele escorrega para assim, né? Mas se ele parar aqui, tá vendo que aqui a curva é muito mais horizontal. Aí tudo bem, ele fica paradinho ali sem problema nenhum. É só fazer uma curva que tenha uma inclinação decrescente, ela seja altamente inclinada no topo, que permite os carros virem voando aqui por cima da pista, né, fazer essa curva com velocidade muito maior do que eles poderiam se a curva fosse plana. E se eles eventualmente precisarem andar devagarzinho, né, para não escorregar para dentro da curva, aí eles andam aqui embaixo. Entendeu? Essa que é a solução do problema do V mínimo. Bom, então agora é o último tipo de força aí que a gente vai analisar, a chamada força de arrasto. A força de arrasto é o nome da força que se dá quando um corpo está se movimentando em um fluido, né? Pode ser um líquido ou um gás. Né? Ele experimenta uma força contrária ao movimento dele. É esse tipo de força que a gente vai analisar agora. Então considera aqui essa ilustração aqui para você ver o que é um exemplo de força de arrasto. Esses caras aí estão pulando aí do penhasco. Eles estão sob a ação do puxão da terra para baixo, certamente, mas a única outra força que eles estão experimentando é o vento, né, o ar, né, passando através do corpo deles e que está exercendo uma força sobre eles. Que esse vento está produzindo um efeito é absolutamente visível por conta do fato de que você observa que esses caras não estão descendo acelerados a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eles estão, na verdade, com velocidade constante. E a razão pela qual estão com velocidade constante é porque, conforme a gente já vai discutir mais na frente, o peso deles, o puxão que a Terra exerce para baixo, está sendo exatamente compensado pela força para cima que a força de arrasto do ar está executando. Tá? É esse tipo de coisa que a gente vai analisar aqui. Bom, então aqui você tem aqui um objeto, né, se movendo através de um fluido, essa coisa azul aqui é para representar o ar ou o líquido no qual ele está se movendo, e a força de arrasto se manifesta como uma força oposta à velocidade. Ela, conforme a gente vai discutir mais à frente, ela em geral é exatamente oposta à velocidade como eu desenhei aí, mas às vezes ela, dependendo da forma do corpo, ela pode apontar numa direção que não corresponde exatamente à da velocidade, mas isso fica para depois. O que importa é que ela é sempre oposta à velocidade. E a expressão, nesse caso, né, quando o objeto é simétrico o suficiente para que a força seja efetivamente oposta à direção da velocidade, você escreve a força de arrasto, esse azinho aqui representa o arrasto, né? O vetor força de arrasto tem um sinal menos aqui na frente, e esse versor aqui, que é um vetor aqui de tamanho 1, que está simplesmente dando a direção do vetor velocidade, esse sinal menos aqui na frente indica que a força de arrasto, nesse caso aí, né, ela é oposta à velocidade. E esse parênteses aqui te dá a magnitude da força. Então você vê que a força de arrasto ela pode ser proporcional à velocidade ou proporcional ao quadrado da velocidade. Essas duas dependências diferentes com a velocidade se dão por conta de mecanismos diferentes do movimento do fluido em torno do corpo, das forças diferentes que o fluido pode fazer sobre o corpo. O primeiro tipo de
de dependência, quando a força de arrasto é linearmente proporcional à velocidade, a causa física, que a gente vai discutir daqui a pouco, da força é a viscosidade do líquido. Então, se chama a dependência, caso ela apareça, né? A dependência linear da força de arrasto com a velocidade se chama de arrasto viscoso, e a causa física dessa coisa é a viscosidade do fluido, conforme a gente vai discutir em seguida. E quando você observa que a força de arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade, isso é o que acontece, por exemplo, quando um corpo está se movendo no gás, você simplesmente vê que a força de arrasto é simplesmente proporcional ao quadrado da velocidade, né? Esse tipo de arrasto se chama arrasto inercial, e a causa física dele, conforme a gente vai discutir mais adiante, são simplesmente as colisões elásticas das moléculas do gás sobre o corpo. Tá? Então, a princípio, você pode ter as duas coisas. Mas o que acontece é que, dependendo de você, em líquidos, isso aqui geralmente se observa apenas esse tipo de força aqui, e em gases geralmente se observa esse tipo de coisa, esse tipo de força aqui. Mas em geral você pode ter as duas forças. Mas em geral uma é muito dominante sobre a outra e você simplesmente ignora. Em líquidos, em geral, você se diz que a força de arrasto é proporcional a V. A causa da força é simplesmente a viscosidade do líquido. Agora, em gases, geralmente, você simplesmente ignora esse troço aqui e diz que a força de arrasto é proporcional a V2. Com pequenas variâncias aí, conforme a velocidade do corpo, mas em geral é assim. A causa física das duas dependências é diferente. É isso que eu quero discutir mais adiante. O que causa o movimento? Por que o movimento do corpo em torno dentro de um fluido produziria uma força linear em V? Né? E por que produziria uma força quadrática em V? Tá? É isso que eu pretendo explicar aqui no que segue. Bom, então primeiro aqui o arrasto viscoso, quer dizer, a força de arrasto, esse Vzinho aqui em cima, quer dizer viscoso. Né? A força de arrasto, quando ela é proporcional a V, ela se chama arrasto viscoso. E ela é dominante em líquidos, conforme eu falei, e a baixas velocidades. Quer dizer, se o corpo estiver se movendo no líquido a baixas velocidades, é isso que você vê. Você vê que o líquido faz uma força no corpo que é oposta à velocidade e proporcional à velocidade. Se a velocidade do corpo no líquido começa a crescer, aí você começa a ver desvios dessa linearidade e começa a aparecer um pouco de arrasto inercial, uma dependência quadrática. Mas a baixas velocidades é isso que se vê. Né? Então, primeiro explicando o que é a viscosidade, né? A viscosidade você pode pensar na viscosidade de um líquido, de um gás, praticamente o efeito de viscosidade é muito pequeno, como se fosse um atrito interno de líquidos, quer dizer, é a força que uma molécula do líquido exerce sobre a vizinha. Quando você tenta fazer o líquido deslizar sobre ele mesmo, aparece esse tipo de força. Tá? Então, ele seria, digamos assim, o análogo no que tange o efeito que de um corpo se movendo no líquido sente, ele é o análogo do atrito cinético que um corpo sente quando tenta deslizar sobre uma superfície. A gente já discutiu isso, né? Isso a gente chama de atrito cinético. É o análogo do atrito cinético quando o corpo, ao invés de tentar deslizar sobre uma superfície, tenta deslizar ou se mover dentro de um líquido. No caso do atrito, só lembrando aqui o atrito cinético, você tem um corpo ali se movendo com velocidade V sobre uma superfície, ele experimenta uma força contrária à velocidade, que é a força de atrito cinético, e essa força aí é proporcional, no caso aqui dessa superfície plana, aqui, né, ela é proporcional ao peso do corpo, né, e o coeficiente de proporcionalidade é o coeficiente de atrito cinético. A gente já comentou sobre isso. O análogo disso aqui, no caso de um líquido, seria o quê? Bom, o análogo disso seria uma situação onde você tem um líquido aqui, está vendo aqui? Essa coisa aqui é um líquido, né? A placa de baixo aqui, que contém o líquido, está contida entre essas duas superfícies aqui, né? E a superfície de baixo está parada, né? E a superfície de cima está se movendo em relação à de baixo, né? Nessa situação, assim como é parecido com essa situação aqui, né? Você tem esse cara aqui de cima faz o papel dessa placa de cima, né? Que ele está se movendo. E a superfície estática é representada aqui no caso da interface líquida aqui por esse cara aqui de baixo. Você vê que há uma analogia entre as duas situações. E essa placa de cima, quando está escorregando com uma velocidade constante sobre a de baixo, ela experimenta uma força contrária à velocidade, que é a força de arrasto viscoso.
Então, é nesse sentido que isso aqui é inteiramente análogo ao atrito cinético. Só que a diferença é que a origem do atrito cinético, aqui nesse caso aqui, a rugosidade da superfície, né, da mesa e da superfície do bloco. Aqui nesse contexto aqui, a placa de cima, de fato, não está em contato com a placa de baixo. Tem um líquido no meio do caminho. Então, a origem dessa força de arrasto viscoso é o atrito, digamos assim, interno do líquido aqui dentro. Entende? É nesse sentido que essa situação aqui pode ser vista como uma generalização como uma analogia a essa situação que está aqui, né? Muito bem. E essa força de atrito viscoso, essa força aqui para trás, que é essa placa de cima, isso é um experimento que você pode fazer, que se faz, né, corriqueiramente. Você bota uma placazinha de uma certa área, essa área A aqui é a areazinha da placa, né? Separar essa distância D aqui, essa distância D aqui entre as duas placas ali, né? E V é a velocidade com que a placa de cima está sendo posta a se mover, né? Naturalmente, você entende que, assim como no caso de cima, esse objeto não consegue andar com velocidade constante, a não ser que tenha uma outra força também puxando ele para frente, né? Claro, né? Eu estou falando aqui só da força que o líquido faz sobre a placa quando ela está se movendo com velocidade constante V, independente de qual seja a causa de por que ela está se movendo com velocidade V. Então, essa força aqui, o que se observa experimentalmente, é que ela é proporcional à velocidade. Quanto mais rápido essa placa aqui de cima estiver se movendo, maior vai ser essa força. Ela é proporcional à área, se essa áreazinha aqui for minúsculazinha, aqui a força é pequenininha, e ela é inversamente proporcional à distância, né? Se essa distânciazinha aqui for muito, muito pequenininha, essa força é enorme. Agora, se essa distância aqui for 5 centímetros, ou coisa assim, né? Essa força aqui vai praticamente a zero, né? Essa dependência curiosa aqui com a velocidade do corpo, que não aparece aqui no caso do atrito cinético, você vê que não tinha nada disso. O atrito cinético não depende da velocidade do corpo aqui, né? Aqui depende. Depende da área aqui da placa de cima. Aqui nesse caso aqui até a gente comentou, né, que curiosamente a força de atrito cinético não depende da área que está em contato aqui do bloco com o de cima com o de baixo. Aqui depende, né? E aqui tem essa distância, que é a espessura da camada de líquido, que obviamente aqui no caso aqui não tem análogo. Né? Por que aparece essa três dependência aqui? Você pode entender quando você vê aqui essa situação aqui vista de lado, essa coisinha aqui representa vista de lado aqui a placa de cima e essa aqui é a placa de baixo, né? Tá aí a situação, ela está andando com velocidade V ali, né, que nem aquela velocidade, ela está sentindo uma força para trás. E esse D aqui é essa separação que está aqui. Essas faixazinhas azuis aqui, que eu desenhei aqui qualitativamente, é para você imaginar o que acontece com as camadas, digamos assim, atômicas ou moleculares do líquido, quando esse cara aqui está se deslocando com velocidade V, né? O que a origem da força de atrito é, no fundo, o fato de que essas camadas atômicas aqui estão umas deslizando sobre as outras por conta dessa velocidade dessa placa de cima. E como as moléculas de um líquido gostam de ficar juntas uma da outra, tem uma certa atração entre elas, que eu representei por esses tracinhos que estão aqui, né? Você entende por exemplo, a dependência da força de arrasto com a área. Quanto maior for a área dessa placa de baixo aqui, mais ligações intermoleculares aqui vão ser rompidas, digamos assim, quando essa coisa aqui se deslocar para a direita e essa aqui ficar parada. Entende? Essa é a razão da dependência com a área, né? A dependência com a velocidade você entende por conta do fato de que quando esse cara aqui, como esse cara aqui está andando com velocidade V, o líquido aqui embaixo ele não está nem todo parado nem andando com velocidade V, né? A camada que está colada ali na placa de cima está andando junto com a placa de cima e a camada que está colada na placa de baixo está parada. Então essa faixa de líquido que está aqui, ela tem na verdade um perfil de velocidades. É isso que eu tentei representar aqui com essas setas. Isso aqui são as velocidades, né, de cada camada de líquido. Aí você vê que uma camada de líquido está se movendo em relação à outra. Essa camada aqui, que está colada ali com a placa de cima, se move mais rápido do que a camada que está imediatamente abaixo, né? Então, por conta disso, está havendo esse rompimento dessas ligações aqui. É por isso que eu argumentei ali que a força devia ser proporcional a A. Mas nesse desenho aqui você vê também por que ela tem que ser proporcional a V sobre D.
Pelo seguinte fato, quanto maior for, o que interessa é o que acontece entre duas camadas de líquido contíguas, né? Uma exatamente abaixo da outra aqui. E a diferença de velocidade entre duas camadinhas contíguas é certamente proporcional à velocidade, né? Se essa velocidade aqui for 300 metros por segundo, né? A diferença de velocidade entre uma camada atômica e a imediatamente abaixo vai ser grande. Se essa velocidade for 1 metro por segundo, vai ser um pouquinho menor, né? Então, essa é a razão da dependência com a velocidade, porque a velocidade com que uma camada atômica está se deslizando sobre a outra acaba sendo proporcional a V, mas não apenas a V, mas também inversamente proporcional à separação. Se essa separação for enorme, 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 mesmo que essa velocidade seja grande aqui, né? Como você vai ter uma quantidade estúpida aqui de camadas atômicas, a diferença de velocidade entre duas camadas atômicas adjacentes vai acabar sendo pequena. Entende? É isso que, se você aprecia que a causa da força é o rompimento, digamos assim, das ligações, das atrações entre camadas atômicas contíguas, né? Você entende por que ela é proporcional a V e por que ela é inversamente proporcional a Dzinho. Né? Porque esse V sobre Dzinho é como se fosse proporcional à diferença de velocidade entre camadas atômicas contíguas. Né? E a proporcionalidade com relação à área é por conta do fato de que o número digamos assim, o número de ligações químicas entre camadas subjacentes é proporcional à área, né? A área dessa coisa que está aqui. Né? E aí o que acontece é que a constante de proporcionalidade aqui é o que se chama de viscosidade dinâmica. Essa é uma letra grega que é o análogo do M em grego, né? O eta. Né? Com essa letra aqui que se define a viscosidade. É exatamente esse o experimento que se usa para medir viscosidade. Né? Você bota um líquido lá que você quer medir a viscosidade dele, bota uma placa em cima, uma placa embaixo, arrasta a placa de cima com uma certa velocidade e mede essa força. Né? A área desse troço aqui você sabe, a distância você sabe, a velocidade você sabe, e essa força você mede. Aí é só tomar a razão deles, é isso que define a viscosidade do líquido. Isso aqui bom, enfim, isso aqui é o efeito da viscosidade, digamos assim, na força dessa placa de cima aqui, para traçar uma analogia com o atrito ali que a gente já tinha visto, mas muitas vezes a viscosidade se manifesta, na verdade, mais corriqueiramente, a viscosidade se manifesta no líquido quando ele está mesmo tomado por si próprio, isolado. Aqui, se você toma essa situação aqui, você vê aqui esse líquido aqui, quando você bota ele joga num copo, uma coisa assim, né? A maneira como ele se comporta é totalmente diferente desse outro aqui que tem alta viscosidade. É como se isso aqui fosse água, isso aqui fosse mel, né? E o responsável por esse comportamento, digamos assim, mais lento desse líquido aqui é a mesma propriedade física, são essas atrações aqui entre camadas atômicas subjacentes que causa essa força aqui que a gente discutiu. Né? Então, quanto mais interligadas ou mais fortemente conectadas as moléculas do líquido, mais viscoso ele vai ser. Ok? Bom, isso aí esse slide anterior aí não tratou ainda do assunto que a gente quer, que é a expressão da força de um arrasto viscoso nessa situação. Não tem nada de placa deslizando sobre placa parada, nem coisa nenhuma. Eu quero saber qual é a força que uma esfera ou um objeto andando com velocidade v totalmente rodeada por um líquido sente. Aqui, né, como que o arrasto viscoso se manifesta nessa situação? Ele se manifesta nessa situação devido à seguinte coisa. Assim como no caso daquelas duas placas lá, que é o experimento que se usa para medir viscosidade, é que nessa situação aqui, com essa esfera se movendo na água, pensa que isso aqui é a água, né? Com velocidade v, o que acaba acontecendo, embora não seja facilmente visível isso, né? É que a água que está exatamente em contato ali com a superfície da esfera, ela acaba sendo arrastada pela esfera. Então, essas moléculas de água aqui não estão paradas de fato, né? Elas estão acompanhando, digamos assim, né? A esfera. E numa camadazinha um pouquinho abaixo, ela também acompanha, mas um pouco menos. Na camadazinha um pouco abaixo, um pouco menos, e até bem relativamente distante aqui da esfera, numa distância mais ou menos da ordem do diâmetro da esfera, aí a água está parada. A água está parada aqui, assim como a água está parada aqui, está parada aqui. Mas na vizinhança ali da esfera, né, eu estou representando só, obviamente existe velocidade aqui, né, nesse ponto também, né? Mas num entornozinho aqui da esfera, o líquido tende a acompanhar a esfera.
mas ele não acompanha rigidamente, né? Ele acompanha mais proximamente a esfera quando ele está bem juntinho para a parte do líquido que está bem juntinho, um pouquinho mais afastado ele acompanha menos e tal coisa. Então, o movimento da esfera cria um atrito interno aqui do líquido, porque tem uma camada de água que está se movendo com velocidade diferente da camada que está logo acima, entende? É nesse sentido que isso aqui é análogo ao caso lá das duas placas, e é por isso que a viscosidade se manifesta aqui, que é a causa última dessa força aqui, é uma camada de água tentando escorregar sobre a outra, entende? Se, digamos assim, se a água não desse bola, se as moléculas de água não dessem bola nenhuma, uma pela outra, né, fossem assim, né, uma molécula de água conseguisse escorregar por outra molécula de água sem fazer nada, esse cara aqui não sentia força nenhuma. Ele saía andando com velocidade V e as moléculas de água iam escorregar aqui, digamos assim, que nem fosse sabão aqui por cima dele, iam continuar paradas, né? Ele passava, as moléculas de água subiam, desciam e não acontecia nada. Mas não, como tem viscosidade, a molécula de água meio que gruda nessa esfera e a molécula de água que está logo acima gruda na de baixo e a de cima gruda na de baixo, tal coisa. Isso cria um perfil, digamos assim, de arrasto ali que acaba causando essa força de arrasto aqui. Mas qual é a magnitude aqui desse negócio aqui? A gente faz uma analogia aqui com um experimentozinho lá das duas placas, argumentando que essa distância aqui em torno ao longo da qual tem uma não uniformidade de escoamento aqui da água, é como sendo da ordem do raio da esfera. Eu falei diâmetro, mas isso aqui é da ordem do raio da esfera, né? Então, o que isso quer dizer aqui? Quer dizer que a água acompanha a esfera, mas mais ou menos numa região assim, mais ou menos aqui, em torno da esfera, né? A esfera está andando, né? E essas moléculas de água aqui que estão acompanhando aqui a esfera, elas estão se movendo, né? As outras, essa aqui que está bem na frente, ou essa aqui que está bem atrás ali, essas aqui estão paradas, né? Estão paradas, nem estão sentindo o movimento da esfera, né? Então, você com isso imagina então, no sentido da analogia com a placa, esse cara aqui está representando, digamos assim, a placa que está se movendo com velocidade v. Né? E a placa que está estática, na verdade, aqui nem tem, mas você pode imaginar que aqui embaixo aqui tem o líquido está estático, então é como se fosse essa situação. Né? Não é visível aqui onde é que está aquela placa estática e a placa que estava se movendo com velocidade v, na verdade, agora é uma superfície esférica. Né? Então, argumentando aqui em termos de proporção, né, a força de arrasto viscoso que essa esfera aqui vai sentir vai ser proporcional aqui à viscosidade do líquido. Né? Isso aqui é a velocidade do corpo. Essa coisa aqui, 4πr2, você reconhece como sendo a área do objeto que está em contato com o líquido, né, que eu chamei de azão, né, no experimento anterior, e essa distância d aqui, que no experimento anterior era bem claro, era a separação entre as duas placas, aqui é um tanto mal definido, né, que é essa distância entre a superfície da esfera e um ponto mais próximo onde o líquido está parado, que eu argumento que essa distância d aqui. Você pode fazer essa conta aí de maneira mais precisa e argumentar exatamente que esse d aqui, o d que deve ser usado aqui nesse negócio aqui, é tal que essa razão aqui, essa razão 4πr2 sobre d, acaba sendo representada por 6π vezes o raio da esfera. Não dá para mostrar isso nesse ponto, mas você acredita. Né? Então, acaba que a força que a esfera sente quando se move com velocidade v num líquido é proporcional à viscosidade do líquido, quer dizer, o quão grudento é o líquido, a velocidade da esfera e um termozinho aqui que é proporcional ao tamanho da esfera, essencialmente, que é o raio da esfera. Né? E no caso de um objeto que não seja esférico, a mesma coisa acontece, apenas o número que vai, essa dependência com a viscosidade com o V aparece do mesmo jeito. Né? Apenas esse número que está aqui, ele tem mais dificuldade de ser calculado. No caso da esfera, dá para calcular isso aí, relacionar diretamente com o raio da esfera. Né? Nesse caso aqui de um objeto, uma batata que está escorrendo no líquido, a única coisa que você pode ter garantido é que esse número que aparece aqui vai ser proporcional, a proporção exata você não tem como saber, a não ser medindo a força de arrasto, né, a um tamanho típico do objeto. Né? Então, isso aqui é o que se chama da lei de Stokes para um objeto genérico. É a força de arrasto que um objeto que se move com velocidade v num fluido que tem viscosidade eta é igual a isso aqui. É a viscosidade do líquido, a velocidade do corpo e um termo aqui que é da ordem do tamanho do corpo.
é inteiramente mal definido isso mesmo, né? No caso apenas de uma esfera, você sabe que ele é exatamente 6 π vezes r, mas em qualquer outra forma que esse objeto tenha, você não tem como saber exatamente quem é esse L de antemão. Mas vai ser alguma coisa da ordem de L, um objetozinho aqui de tamanho centímetro, né? Uma coisinha assim da ordem de centímetros, esse L vai ser da ordem de centímetro. Um troço da ordem de 20 centímetros vai ser um troço 10 vezes maior. A força de arrasto vai ser 10 vezes maior. Ok? Olha aqui então um experimentozinho aqui com essa coisa aqui. Ele vai jogar aqui três bolinhas idênticas, aqui tá vendo a bolinha azul aqui, e o fluido em torno no qual essa bolinha vai atravessar está dentro dessa coisa aqui. São três fluidos diferentes, com três viscosidades diferentes. Esse é o isopropanol, propileno, já vou mostrar as formuletas desses troços aí. Esse aqui se chama propileno glicol, esse é o glicerol. Esse aqui, como você vai ver aqui pelo comportamento da bolinha, vai ficar evidente. A bolinha é igual. Nos três casos aqui, a bolinha é igual, né? Bom, enfim, e aí a viscosidade dos três líquidos aqui é que é diferente. Vamos ver o que acontece aqui. O que chama atenção aqui é esses objetos aqui. Bom, primeiro que esse aqui desceu muito rápido, né? Que esses dois aqui desceram, esse mais lento, esse aqui mais lento do que aquele, né? E desceram com velocidade constante. Essa história da velocidade constante a gente já vai ver, né? Mas esses três objetos estavam sob ação apenas do peso e da força de arrasto, né? E a razão pela qual a força de arrasto nesse terceiro caso aqui é maior do que desse, que é maior do que desse, é porque a viscosidade do glicerol é maior do que desse propileno glicol, que é maior do que o isopropanol, porque o tamanho da bolinha é a mesma. Né? Se o tamanho da bolinha não fosse a mesma, não podia concluir isso tão diretamente, mas o tamanho da bolinha é igual, né? Então a diferença de comportamento é por conta da viscosidade, única e exclusivamente. Está aqui uma tabelazinha aqui a viscosidade se mede dessa maneira aqui, como milipascal, quer dizer, mili é simplesmente 10 a menos 3, né? Mas Pascal é Newton por metro quadrado, e isso aqui é segundo. Tá? Então é Newton segundo sobre metro quadrado. E o milli aqui é porque os números em geral são muito pequenininhos, aí você usa milli. E aqui está um exemplo aqui da viscosidade de algumas substâncias. Aqui do ar, que é um gás, na verdade, né? Tem viscosidade muito, muito pequena. Por isso que essa força de atrito viscoso geralmente é totalmente ignorável em gases. Né? Em água é relativamente pequeno, aqui 0,9 quando comparado, olha aqui, os três líquidos aí que você acabou de ver. Isopropanol tem viscosidade 2 milipascal segundo. O propileno glicol, que era o Becker do meio ali, né? Tem 42, e o glicerol, que é o último lá, tem uma viscosidade enorme. Mas você achou essa viscosidade do glicerol grande aqui, veja do mel. A do mel é 7 vezes quase maior do que a do glicerol. E por que esses três bichos aqui, esses três compostos aqui, têm essas diferenças de viscosidade? Lembra que a origem da viscosidade é o quanto uma molécula de um líquido sente atraída pela molécula dele mesmo. Né? Essa que, em última análise, é a origem da viscosidade. Aí, se você compara essas três moléculas aqui, elas são, na verdade, muito parecidas. Essa é a maneira de representar moléculas aqui, né? Bolinha preta. Deixa eu botar aqui o pointer aqui, peraí. Essas bolinhas pretas aqui são carbonos. Todos os casos aqui, ó, todos os três moléculas têm 3 carbonos. Essas bolinhas brancas são hidrogênios e a bolinha vermelha é oxigênio. Então, qual que é a diferença dessas três aqui que chama a atenção? É o número de oxigênios, né? Essa aqui tem um oxigênio, isso aqui é um oxigênio hidrogênio, né? Um grupo hidroxila que se chama, né? Aqui tem duas hidroxilas, né? Um oxigênio e um hidrogênio aqui, um oxigênio e um hidrogênio aqui. E aqui também. Aí daí você perguntou, e daí? Por que o oxigênio faz a diferença? Porque o oxigênio, se você lembra lá das aulas de química lá do ensino médio, o oxigênio ele tem uma forte eletronegatividade, né? Então digamos assim, ele fica com grande parte dos elétrons da ligação química com carbono e com hidrogênio, ele fica meio negativo, né? E essa aqui também, né? Nesse caso aqui, você tem duas coisas aqui que são meio negativas. Aqui você tem três coisas aqui que ficam meio negativas, né? E esse desequilíbrio de cargas aqui na molécula é que faz com que uma molécula de isopropanol se sinta relativamente atraída por outra molécula de isopropanol.
né? Esse oxigênio acaba sendo atraído por esses hidrogênios de outra molécula de isopropanol. Mas no caso do propileno, você tem duas dessas fontes de atração. Então é como se fosse assim, um isopropanol se sente uma vez atraído por outro isopropanol. O propileno glicol tem dois ganchos aqui para agarrar em outro propileno glicol. E o glicerol tem três, né? Então é isso que faz com que o glicerol tenha uma viscosidade muito maior do que a do propileno glicol, que é maior do que do isopropanol. Enfim, essa que é a explicação qualitativa aí do. Esse isopropanol, inclusive, é o ácido é o álcool isopropílico, né, que se usa para limpar componente eletrônico e coisa assim. Agora a explicação aqui daquilo que a gente viu no experimento, né? Por que diabos as bolinhas acabam andando com velocidade constante? Elas atingem o que se chama da velocidade terminal, né? E no caso do arrasto viscoso, bom, aqui a explicação que eu vou fazer aqui para o arrasto viscoso vai acabar sendo idêntica à que eu vou fazer logo em seguida para o arrasto inercial. Velocidade terminal sempre acaba acontecendo, o movimento com velocidade constante, quando você tem quando o objeto em questão está sob a ação do peso, né? Quando você solta em repouso um objeto dentro de um líquido, o que acontece é assim, ele inicialmente ele não está com velocidade nenhuma, né? Então ele só tem a força peso agindo para baixo, né? Assim que ele começa a ganhar velocidade, né, porque ele está sob a ação do 9,8 metros por segundo ao quadrado, ele começa a ganhar uma certa velocidadezinha. Assim que ele começa a ganhar uma velocidadezinha, já começa a aparecer uma força de arrasto, que se opõe ao peso. Né? Aí você vê as duas forças que estão agindo sobre o corpo nesse momento aqui, ainda é o peso ganha, né? O peso está para baixo e essa força ainda é pequenininha. Né? Então ele continua acelerando para baixo, não tão fortemente quanto ele estava acelerando logo no início, mas continua acelerando, a velocidade continua crescendo. Né? Aí a velocidade cresceu aqui. E a velocidade terminal, a velocidade vai crescendo até atingir a velocidade terminal. O que é a velocidade terminal? A velocidade terminal é aquela que produz uma força de arrasto que exatamente empata com a mg. Depois que isso acontece, quer dizer, a força de arrasto então começa a zero, vai crescendo, crescendo. Aí depois que ela chega igual a V, ela não ultrapassa depois de V, ela para por aqui. Por que ela para? Porque ela empatou com V, com mg, né? Aí o objeto passa a descer com velocidade constante, e se ele está com velocidade constante, a força de arrasto não cresce mais. Entende? Então é isso, o objeto passa em seguida, assim que a força de arrasto empata com o peso, ele passa a descer dali para frente, ele passa a descer com velocidade constante, que se chama velocidade terminal. E o valor dessa velocidade terminal é fácil. Simplesmente é a velocidade tal que produz uma força de arrasto que empata com o mg. Está aqui, mg igual a força de arrasto quando você coloca no lugar da velocidade. Força de arrasto é viscosidade vezes o tamanho do objeto vezes a velocidade do objeto. Né? Quando você coloca aqui a velocidade terminal, essa força que está aqui, o valor que aparece do lado direito, fica igual a mg. Entende? Então, a velocidade terminal a velocidade terminal do arrasto viscoso ali, né? Ela é igual a mg sobre o tamanho típico do objeto dividido por eta. Né? No caso dessas três bolinhas aqui, o que você observou? Bom, aqui talvez essa aqui cai tão rápido que você nem vê, ela dá a impressão que ela nem cai com velocidade constante, mas essas duas aqui era evidente. Né? O tempo, bom, na verdade o tempo de travessia a velocidade terminal é atingida muito rapidamente. Assim que logo nos primeiros centímetros ali que o bicho mergulha dentro do líquido, ele já atinge a velocidade terminal. Então o fato dessa primeira bolinha ter atravessado toda essa coluna muito mais rápido do que essas duas aqui, apesar de elas terem todas as três bolinhas a mesma massa e o mesmo tamanho, a velocidade terminal dessa bolinha é maior do que a dessa, foi observada ser maior do que a dessa, que foi essa aqui é a mais lerda de todos, né? A velocidade terminal dela é ridícula aqui, né? Por quê? Porque a viscosidade ela é inversamente proporcional à viscosidade. Quanto maior a viscosidade do líquido no qual a bolinha está se movendo, menor, quanto maior o eta, menor vai ser a velocidade terminal, que é exatamente o que você viu aqui. Né? É uma maneira simples de você ver a viscosidade. Né? Quanto mais demora uma coisa para escorregar dentro de um líquido, é sinal de que a viscosidade daquele líquido é maior. Entende? Bom, agora então sobre o outro tipo de arrasto, que se chama arrasto inercial. Agora as forças aqui vão ter esse izinho aqui, força de arrasto ainda, mas a força de arrasto inercial. A característica da força de arrasto inercial é que quando um objeto está com velocidade v se movendo num fluido sofre o arrasto inercial, a força de arrasto é proporcional a v ao quadrado, não apenas proporcional a v. Né?
Esse tipo de força é dominante, de arrasto é dominante em gases. Em gases praticamente não se vê aquela força que a gente acabou de discutir de arrasto viscoso. E pode aparecer em líquidos também, desde que o objeto esteja se movendo a altas velocidades no líquido, o que pode ser um tanto raro de acontecer, mas enfim, é possível de acontecer. Esse tipo de força acontece principalmente em gases, né? Bom, então a força de arrasto inercial ela é devida às colisões elásticas do corpo que está se movendo no gás com as moléculas do gás. Então, só para dar uma intuição aqui, é mais ou menos isso aqui. Essa ilustração aí desse objeto se movendo aqui, as moléculas do gás obviamente nunca estão paradas como está representado aqui, é só uma ilustração do negócio. Esse fato de quando o objeto se move por um gás, ele sai espalhando moléculas de gás para todo lado. E é isso que dá origem a essa força de arrasto para trás e ela é proporcional a V ao quadrado. Né? Isso aqui a gente vai tentar argumentar agora no próximo slide, porque diabo ele é proporcional a V ao quadrado. Então tá aqui a explicação aqui a explicação de por que o negócio é proporcional a V ao quadrado. Explicação qualitativa aqui, a fórmula do arrasto inercial. Então, o que acontece é que essas bolinhas pretas aqui é para você pensar como sendo as moléculas do gás. Né? Então, em vez de tratar o corpo se movendo com velocidade v em relação ao gás, eu vou me colocar no referencial do corpo. Então, esse aqui é a seção reta do corpo. No caso, se for uma esfera, por exemplo, esse aqui seria o raio da esfera, né? E essa área dessa coisa aqui seria π vezes r ao quadrado, né? A seção reta do corpo. E no referencial do corpo, ele vê as moléculas do gás indo encontrar ele com velocidade v. Né? Então, eu posso argumentar da seguinte forma aqui. No intervalo de tempo ΔT, o número das moléculas que vão colidir com o corpo são aquelas que estão dentro desse cilindro aqui, onde a área da base do cilindro é a seção reta do corpo e a altura do cilindro é a velocidade do corpo vezes ΔT. Né? Essa molécula que está aqui, no intervalo de tempo ΔT, ela vai conseguir colidir com essa seção reta do corpo, vai conseguir colidir com o corpo. Já uma molécula que esteja aqui fora, não vai, porque ela está se movendo com velocidade v, e depois de se passar o intervalo de tempo ΔT, ela ainda não colidiu, ela está por aqui, entende? Então, todas as moléculas que vão conseguir colidir estão dentro, no intervalo de tempo ΔT, estão dentro desse cilindro aqui. Quantas são essas? O momento transferido para o corpo em ΔT pode ser contabilizado assim. Esse aqui é a quantidade de momentum que vai ser transferido para o corpo por conta das colisões. Ele é proporcional à densidade do gás. Né? Esse ρ aqui, a letra grega que representa a densidade do gás, é a quantidade de massa que você tem por unidade de volume. Quando você multiplica pelo volume do cilindro, você tem a massa total das moléculas que vão colidir com o sólido. Né? Observem que isso aqui é exatamente o volume do cilindro. A é a seção reta do corpo, e esse V ΔT é essa alturazinha desse cilindro. Então, ρ vezes esse parênteses aqui é a massa total das moléculas que vão colidir com o corpo. Né? Cada uma delas está se movendo com velocidade v. Então, a massa total vezes v é o momentum que vai ser transferido para o corpo. Tá? Na verdade, se a colisão for especular, né, ela entra com V e sai com V, o momento transferido teria um fator 2 aqui. Mas eu só estou dizendo aqui a proporcionalidade. Ele é proporcional à densidade do gás, à seção reta do corpo, uma velocidade por conta do fato de que é a quantidade ela é a altura, a velocidade compõe a altura desse cilindro, e a outra velocidade porque o momento das partículas é proporcional a v. E daí que você vê a origem da história do v ao quadrado, é por causa disso. Né? E a dependência com a densidade do gás está aqui. Então, o momentum, a força sobre o corpo, vai ser proporcional ao momentum que o corpo vai receber dividido por ΔT. Força é muitas vezes escrita dessa maneira. É assim que o Newton, na verdade, em vez de escrever a força como a massa do corpo vezes a aceleração, ele escreveu como a variação do momento linear do corpo. Né? A gente vai ver com mais detalhe o momento linear mais adiante, mas aceita aqui comigo que eu posso argumentar baseado nesse tipo de análise aqui, que a força de arrasto inercial que o corpo vai sentir vai ser proporcional à densidade do gás, a seção reta do corpo e a velocidade do corpo ao quadrado. Entende? Essa que é a diferença primordial aqui em relação à força de arrasto inercial.
Tá? Mas precisamente essa constante de proporcionalidade aqui tem um nome aqui, esse C aí se chama coeficiente de arrasto do corpo e depende da forma do corpo. O A aqui, obviamente, também depende do corpo, mas é a seção reta, é uma quantidade específica, né, a seção reta do corpo. E esse C aqui é a forma do corpo. Quanto mais hidrodinâmico, aerodinâmico for o corpo, menor vai ser esse C que está aqui. Né? Quanto mais rombudo for o objeto, maior vai ser esse coeficiente de arrasto. Tá? Mas aqui você tem a dependência com as quantidades. É a densidade do gás. Quanto mais denso for o gás, maior vai ser a força de arrasto, porque você vai ter mais massas aqui dessas bolinhas aqui, ou mais bolinhas por unidade de volume, né? De uma maneira ou de outra. A densidade impacta a força de arrasto dessa forma. É a seção reta do corpo, né? E esse aqui é o V ao quadrado. A importância da área da seção reta. Olha só, esse carro aqui, por exemplo, e esse carro que está aqui. Na seção reta, se ele estiver se movendo na sua direção, a seção reta A, que entra naquela expressão, é isso aqui. É essa coisa que está aqui, que é muito maior para essa picape aqui do que para esse carrinho que está aqui. Né? Então, a força de ar, se eles estiverem andando a mesma velocidade, né? E ignorando o efeito do coeficiente de arrasto, esse cara que está aqui vai sentir uma força de arrasto maior do que ele, simplesmente porque tem uma área de seção reta maior. Né? A importância da forma do corpo é na constante de arrasto, naquele C. Né? Uma esfera, por exemplo, tem um coeficiente de arrasto. O coeficiente de arrasto é um número puro, de 0,47, uma meia esfera tem 0,42 e tal coisa. Quanto mais aerodinâmico aqui, ó, tá vendo esse objeto que está aqui, o coeficiente de arrasto dele é 0,04, bem pequenininho. Né? Então significa que ele experimenta uma força de arrasto bem modesta. Né? Um troço aqui horroroso aqui, que é um cilindro, né? Um cilindro se movendo no ar, nessa direção aqui que eu estou imaginando. Né? Ele tem um coeficiente de arrasto pior do que a esfera. Tá? Mas enfim, esse é o efeito da forma do corpo, esse é o efeito da seção reta do corpo. As duas coisas impactam a força de arrasto que o corpo vai experimentar. Bom, agora um detalhe técnico aqui. Na verdade, a força de arrasto inercial ela não é sempre oposta a V. Quando eu mostrei esse esqueminha aqui, dessas diferentes formas aqui, atravessando o ar, né? Eu estava supondo implicitamente que a maneira como esses objetos estavam atravessando o ar eram com uma velocidade ao longo do seu eixo de simetria. Né? Por exemplo, esse cone aqui, né? Eu estava supondo que a velocidade dele era nessa direção. E aqui, por exemplo, no caso da asa, né, desse formato aqui em gota, aqui, né, isso aqui, esse coeficiente aqui de 0,04 se aplica se a asa estiver indo exatamente ao horizontal, digamos assim, né, em relação ao ar. Então, nessa circunstância aqui, de fato, aí a força de arrasto inicial é oposta ao V. E você pode entender facilmente que porque, pelo fato dele estar indo ao longo do eixo de simetria do objeto, as pancadinhas que ele sofre em cima e as pancadinhas que ele sofre embaixo são iguais. Então, todas as forças, as componentes verticais das forças se cancelam. E a força inercial acaba sendo, de fato, ao longo de V. Esse é o caso mostrado aqui. Mas, às vezes, acontece do objeto estar atravessando o ar dessa maneira. Né? O vetor velocidade dele através do ar não é ao longo do eixo de simetria aqui da asa. Aí, nessa circunstância, claramente as pancadas das moléculas de ar embaixo da asa são em muito maior número do que em cima. E isso faz com que a força inercial, a força de arrasto inicial tenha uma componente, sim, oposta a V, mas está presente uma componente vertical para cima. Esse aqui é o caso da asa do avião na situação onde ele está levantando o voo, né? E o caso do aerofólio dos carros aqui, essa gota aqui avança em direção ao ar dessa forma que está aqui. Né? Aí nesse caso aqui, é claro que as colisões das moléculas de ar sobre a superfície de cima do aerofólio vão ser muito mais importantes do que embaixo. Né? Isso vai fazer com que a força de arrasto inercial tenha sim uma componente oposta a V, mas tenha também uma componente vertical para baixo, aqui dirigida para baixo. Tá? E aqui está a ilustração. Esse aqui é o efeito de aerofólio que se usa, né, para fazer com que os carros sintam a força do ar para baixo. Está vendo aqui, ó, essa inclinação aqui vertical para cima, aqui do aerofólio da frente e do aerofólio de trás, faz com que o ar, quando está passando aqui, ele se curva para cima, né, ou, em outras palavras, as colisões do ar aqui empurram, criam uma componente para baixo
aqui no carro, além de uma componente para trás também, né? Mas cria uma componente para baixo, aqui e ali, né? Então aqui um exemplo aqui do efeito do aerofólio. Tem um carro de 600 quilogramas, um carro geralmente tem 1 tonelada de peso, né? Esse aqui é um carro de corrida, provavelmente, né? Faz uma curva plana de 100 metros de raio, com um coeficiente de atrito estático entre o pneu e a curva e o asfalto de 0,7, 5, e o carro tem um aerofólio que produz uma força para baixo proporcional a V ao quadrado. Tá? Ele só está dando essa informação aqui, que tem uma força dirigida para baixo. Né? Então está aqui o que ele está perguntando. Determine a força do aerofólio se o carro fica na iminência de derrapar nessa curva quando a velocidade máxima dele é 103 km por hora. O comentário aqui parentético seria que sem o aerofólio, né, a velocidade máxima dele para ele fazer uma curva de 100 metros com esse coeficiente aqui seria, como a gente viu lá no primeiro slide dessa aula, a raiz quadrada de μsgh seria 97,6 km por hora. Né? Mas a presença do aerofólio faz com que ele vai conseguir fazer essa curva a 103 km por hora, daí por isso que eles botam aerofólio, né? Que ele ganha possibilidade de fazer curvas com maior velocidade do que ele teria se não tivesse essa força grudando ele no chão. Né? Tá bom? Então está aqui o carro andando com velocidade v. Vamos desenhar as forças aqui a qual ele tá sujeito. Aí isso é a terra puxando ele para baixo. Isso aqui é a força amarela, é a força vertical para baixo do ar. Né? Essa força amarela aqui é a força inercial do ar. É proporcional a v ao quadrado. Tá certo? E essa aqui é a força do normal ali da pista no pneu, para cima. Aí você, pô, mas e aí, não tem força de atrito aqui nesse negócio? Tem. Depende, né, se tem força de atrito ou não. Se primeiro, eu vou supor que o carro não está derrapando, né, que a roda está girando. Se tiver força de atrito entre o pneu e o asfalto, vai ser atrito estático. É o primeiro ponto. Segundo ponto, vai ter ou não vai ter força de atrito estático? Atrito estático é aquela coisa, ele só existe dependendo do que o objeto está fazendo. Você precisa saber o que ele está fazendo. Se ele está andando em linha reta com velocidade constante, não tem. De fato, não tem atrito estático entre a roda e o pneu, porque se houvesse atrito estático, a velocidade não poderia ser constante. Haveria uma força horizontal que impediria a velocidade de ser constante. Quando um carro está andando com velocidade constante ao longo de uma pista, não existe atrito estático entre o pneu e o asfalto. Mas ele poderia estar fazendo uma curva, né, com velocidade constante. Aí, nesse caso, teria que haver uma força de atrito estático, sim, que foi a coisa que a gente discutiu lá na curva plana, né, dirigida para o centro da curva. Né? Quem faz o carro fazer a curva de fato é o atrito estático. Tá ok? Bom, mas enfim, do ponto de vista imagina que isso aqui ele está em linha reta, né? Então tem essas forças aqui todas. Quem cria essa N aqui é o asfalto, essa força aqui é o ar, isso aqui é a terra, e essa é a velocidade do bichinho. A força de atrito estático que está permitindo ele fazer a curva, ela no máximo vai valer μs vezes n. E ela que vai ser responsável pela força centrípeta que vai permitir ele fazer a curva. Né? Na iminência de derrapar, né? Na iminência de derrapar, igualzinho ao slide lá do primeiro slide dessa aula, na iminência de derrapar, o carro está com a velocidade máxima possível naquela curva de raio R, né? E a força, quem está permitindo ele fazer, quem está dando essa força centrípeta para o negócio é a força de atrito estático, que está no seu valor máximo, né? ms vezes n. Agora é uma questão de, nesse caso aqui, você descobrir quem é o n, para saber quem é o maior valor dessa coisa que está aqui. O ponto é que se não tivesse essa força para baixo do ar, o n obviamente seria mg, e você encontraria esse valor aqui, ms vezes gr ali para a velocidade máxima, que foi o que a gente resolveu lá no primeiro slide. Mas como o ar empurra o carro para baixo, faz com que a normal seja maior. Ao fazer a normal ser maior, ele permite que o valor máximo da força de atrito estático cresça em relação ao valor mg. Entende? Essa é a função do efeito asa nos carros, criar grudar o carro no asfalto visando aumentar a força normal que o asfalto fica fazendo no carro. Ao você aumentar a força normal que o asfalto faz no carro, você aumenta também o limite superior da força de atrito estático, o carro consegue fazer curvas que sem isso ele não conseguiria. Okay? Então, essa expressão da normal, a normal é o mg mais a força a força do ar, né, a componente vertical, né, da força do ar, né,
E aqui está a expressão, né? A força, você resolve aqui esse negócio aqui, o mg aqui é dado, né? 600 quilogramas aqui, eu sei quem é esse cara, eu sei quem é esse cara, e a informação de que a velocidade máxima que ele consegue fazer a curva é 103, né? Então eu boto aqui 103 km por hora, boto o peso do negócio aqui e descubro qual é a força do aerofólio. Determine a força do aerofólio. O aerofólio está fazendo uma força de 664 newtons para fazer com que o bicho consiga fazer essa curva, que normalmente ele faria no máximo a 97 km por hora, conseguir fazer a 103. 664 newtons é muita coisa? Bom, não sei, mg é 6.000 newtons, né? Então é 10% do peso do negócio o aerofólio está criando. Se você aumentar esse F aqui, ele consegue fazer essa curva com mais velocidade ainda. Né? Aí a pergunta, por que os caras não fazem então um aerofólio, que é um troço gigante, que cria uma força enorme? Porque essa força horizontal para baixo do aerofólio sempre vem acompanhada de uma força para trás também. Né? Uma componente horizontal para trás. Né? E isso você não quer, né? Você não quer que o carro seja alentecido, né? O horizontal, ao longo da velocidade aqui, você não quer criar uma força para trás do carro. Né? Então é um compromisso entre você empurrar o carro para baixo, que é desejável, e evitar do carro ter uma força horizontal para trás que é indesejável. Okay? A que velocidade a força do aerofólio seria igual ao peso do carro? Então a gente calculou aí a força do aerofólio, aí, nesse caso aí, seria nessa velocidade aí de 106 km por hora, a força do aerofólio é 660 newtons, mais ou menos. Né? Então, isso que a gente descobriu, né? Que a 103 km por hora, a força do aerofólio, que é proporcional à velocidade ao quadrado, né? Esse coeficiente de proporcionalidade aqui esconde a forma do carro, esconde a forma do aerofólio, né? A densidade do ar, esconde um monte de coisa, mas um é proporcional ao outro. Força de arrasto é proporcional à velocidade, né? A força de arrasto presente é proporcional à velocidade do carro ao quadrado. Né? A componente normal da força de arrasto é proporcional a isso. A força de arrasto inteira, né, e suas componentes horizontal e vertical são proporcionais a isso. Então, a componente vertical da força de arrasto é proporcional, esse C aqui não é o coeficiente, aquele coeficiente que apareceu antes, é uma constante de proporcionalidade. É proporcional à velocidade do carro ao quadrado. É isso que eu sei. Quando o carro está a 103, a força vertical para baixo é essa. A pergunta é, que velocidade vai ser necessária para ter... Esse aqui é o peso do carro de 600 quilos, né? É 600 kg vezes 9,8. Daí essa é a quantidade de newtons aqui. A pergunta, que velocidade vai produzir essa coisa que está aqui? Então você tem aqui duas equações para duas incógnitas, C e V2. Né? Você descobre aí facilmente o V2, é só dividir, por exemplo, uma equação pela outra. Né? Você descobre, isso aqui é o mg. Né? Isso aí você descobre que a velocidade do carro é 307 km por hora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o carro anda a 103, ele é empurrado para baixo por 664. Se ele estivesse andando a 307, ele estaria sendo empurrado para baixo com uma força mg, exatamente igual a mg. E daí, o que pode acontecer acima dessa velocidade? Acima dessa velocidade, na verdade, o carro poderia conseguir andar de cabeça para baixo. Por que motivo? Porque nessa situação que está aqui, né, o carro está andando para lá, eu acabei de dizer que o ar exerce uma força vertical para baixo, né, para baixo do aerofólio. O aerofólio estaria assim, né, ele sentiria uma força para cima, igual a mg. Imagina que ele está andando a 307 km por hora, então ele vai sentir uma força de mg para cima, causada pelo ar, e uma força mg para baixo, causada pela Terra. E ele poderia ficar na horizontal, né? Ou, na verdade, qualquer velocidade um pouquinho maior do que essa. Né? Aí aquela força ali ia ser maior do que um pouquinho do que o mg, ele ficaria colado no teto. Entende? Seria possível, a princípio, ele andar de cabeça para baixo, aqui se ele estivesse andando a essa velocidade aqui, que na verdade nem é assim tão astronômica assim. Né? Essas seriam as forças. mg para baixo da Terra e a força do ar seria para cima, nesse caso aqui. Né? E seria, se isso aqui fosse 307 km, seria exatinho igual a mg. Ali. Se isso aqui fosse maior do que 307, esse vetor amarelo seria maior do que o vetor verde, ele conseguiria ficar de cabeça para baixo. A força normal seria um pouquinho até, né, existiria uma força de contato ali ainda, caso o F fosse um pouquinho maior do que o mg. Né? Agora, o que mais chamou a atenção ali naquela imagem dos skydivers lá descendo, que eu chamei a atenção, é que a velocidade, acabam descendo com velocidade constante. Né? Aquelas bolinhas ali
que caíram no tubo de ensaio com isopropanol e coisa e tal, elas também acabam atingindo uma velocidade constante. Por que que a força de arrasto, quando você solta um objeto num fluido, o objeto acaba atingindo uma velocidade terminal? Pelo simples fato de que a força de arrasto é proporcional ao V. Né? Na verdade, muito simples o argumento aqui. Imagina que o objeto acabou de ser solto aqui no ar ou no líquido ou no que seja. Né? Então, ele inicialmente ele está parado. Se ele está parado, não tem força de arrasto. Né? Ele está sendo puxado para baixo só pela terra. Né? Aí ele começa a ganhar uma velocidadezinha. No que ele começa a ganhar uma velocidadezinha, aí aparece uma força de inércia, de inercialzinha, né? Que é proporcional a esse, no caso, se isso aqui for o ar, né? É proporcional ao quadrado disso. Se isso aqui for um líquido, né, seria proporcional ao quadrado. Mas o fato é que quando é pequenininho isso aqui também é pequenininho, né? Aí o que está acontecendo aqui? Tem uma força para baixo grande, né, o mg, e uma força para cima ainda modesta. Né? Ele vai continuar acelerado para baixo, com uma aceleração menor do que a que ele tinha aqui, menor do que mg, do que 9,8, mas vai. Né? Então a velocidade vai continuar crescendo. Cresceu mais um pouquinho aqui, ó. Olha lá. A velocidade cresceu até que atingiu esse valor aqui. O que é esse valor que aqui limite? Por que a velocidade para de crescer além da velocidade terminal? Pelo simples fato de que com esse valor de velocidade a força de arrasto empata com o mg. Né? Aí claramente a velocidade não vai mais crescer, porque nessa situação aqui o objeto não está sujeito a força nenhuma. Né? A atração da Terra para baixo e a força do fluido para cima empatam, ele não tem aceleração nenhuma. Se ele tem essa velocidade terminal, ele vai permanecer com essa velocidade terminal. Então é isso que acontece quando você solta um objeto num líquido. Isso é verdade tanto para forças de arrasto inercial quanto viscosas. Né? Quando você solta um objeto em repouso num líquido ou num gás, ele vai ganhando velocidade, mas quando chega na velocidade terminal, ele para. E que velocidade terminal é essa? É a velocidade tal que a força de arrasto iguala a mg. Ponto, é só isso. Né? No caso de forças inerciais, né, onde a força de arrasto se escreve como aquela constante, né, vezes 2 da densidade do ar, vezes a seção reta, vezes a velocidade ao quadrado, a expressão da velocidade terminal, isso aqui é para o caso da força ser inercial, né, a velocidade terminal se encontra dessa maneira que está aqui. Ela é igual a raiz quadrada de 2 vezes o peso do objeto, né, dividido pela constante lá associada à forma do corpo, se ele é um cone, uma esfera, se é um hemisfério, ou o que seja, né, tem uma constante aqui, e a densidade do ar, né, né, no caso aqui, do gás no qual ele está se mexendo, e a seção reta que ele apresenta para o objeto. Esse C aqui, como você viu naquela tabela ali, geralmente é um número da ordem de 0,5, 0,6, não muda muita coisa de uma forma para outra, não. Né? Mas o importante é essa dependência. Né? O que faz com que a velocidade terminal seja grande? O peso do objeto ser grande, né? E o que faz a velocidade terminal ser pequena? A área com que o objeto apresente para o fluido ser grande. Daí a história do paraquedas. Né? O paraquedas faz isso, ele cria uma seção reta enorme do objeto atravessando o ar, né? E faz com que a velocidade terminal de chegada no chão seja pequena. Esse é o efeito do paraquedas que a gente vai analisar agora. Primeiro aqui a velocidade terminal de uma gota de chuva. Né? A gota, quando forma lá numa nuvem, ela vai caindo, ela obviamente atravessa o ar. Né? Então ela certamente atinge, ela chega no chão não acelerada, mas com velocidade constante. Porque durante a queda ela está sujeita apenas à força gravitacional, né, de atração, a Terra atrai a gotinha para o chão, mas ela também sofre uma força inercial, né, de arrasto inercial devido ao ar. Né? São as únicas forças que agem sobre a gotinha. Suponha que a altura da nuvem seja 1 km e 200 metros, 1.200 metros. Né? O raio da gotinha eu vou tomar como sendo 1,5 milímetros. Né? E a densidade da água, né, a densidade da água é necessária só para eu saber a massa da gotinha. Né? Você já viu que a velocidade terminal depende da massa da gotinha. Então, para estimar a massa da gotinha, aqui eu vou precisar da densidade da água, que é 1.000 kg por metro cúbico. E aí, com isso, a massa da gotinha é o volume da gotinha, né? Eu boto aqui o raio de 1,5 milímetros, vezes a densidade da água. Uma gotinha de chuva pesa 0,014 gramas. Ridículo, 0,014 gramas é o peso dessa gotinha de água. Ok. E então a velocidade terminal da gotinha já está quase determinada aqui, né? Porque o m aqui que eu vou colocar vai ser esse 0,014. O g vai ser 9,8, né? A seção reta da gotinha é π
vezes o raio da gotinha ao quadrado, né? Uma esfera tem uma seção reta que é π vezes r ao quadrado, né? Então essa seção reta eu sei, a densidade que está aqui é a densidade do fluido no qual a gotinha está se movendo, é a densidade do ar, não a densidade da água, né? E esse C aqui é o C associado a uma esfera, né? Então, usando 0,60, né, que é o C de uma esfera, e a densidade do ar, que é 1,21 kg metro cúbico, você bota todos os valores ali, né? Está aqui a expressão completa, né, do negócio. A densidade é a densidade do ar, né? E a seção reta, como eu falei, é π vezes o raio da gotinha ao quadrado. Bota todos os valores aqui dentro, aí você calcula que a velocidade com que a gotinha chega no chão é 26 km por hora. Essa é a velocidade com que as gotinhas chegam no chão. Se não houvesse o arrasto do ar, né, se a gotinha caísse em queda livre, só sob a ação da gravidade, a velocidade dela seria a raiz quadrada de 2gh. Né? Você certamente já fez essa continha, né? Com que velocidade um objeto que cai em queda livre de altura h chega depois de atravessar a altura h. A gota d'água chegaria a 552 km por hora. Né? Seria um perigo aqui você estar na chuva com essas coisinhas caindo a 552 km por hora, apesar de serem muito leves, né? Graças a Deus tem o ar que faz com que as gotinhas aqui caiam com velocidades muito mais civilizadas aqui na sua cabeça. Agora o skydiver, né? Vamos tentar estimar com que velocidade aqueles caras estavam caindo da montanha ali, né? Tá aqui a pessoa, né? A velocidade terminal, está aqui a expressão, né? Eu vou precisar estimar aqui a massa do skydiver, né? A densidade do ar, eu já sei. A dificuldade é estimar a seção reta com que o skydiver apresenta ao ar, né? Então, está aqui a estimativa, vou usar que o cara aqui pesa 80 kg, o volume do sujeito aqui para estimar essa seção reta, né? O volume do cara que eu já mencionei antes aí é mais ou menos em litros igual a massa dele em quilos, porque a nossa densidade é mais ou menos igual à densidade da água, então o sujeito tem 80 quilos, o volume do corpo dele é mais ou menos 80 litros. É um pouquinho mais do que 80 litros, mas é mais ou menos 80 litros. Se fosse 60 quilos, aqui seria 60 litros. Né? Mas enfim, então esse é o volume do cara, e vamos estimar aqui que a espessura, digamos assim, do corpo do sujeito aqui é uns 18 centímetros, né? E aí a seção reta do sujeito, né, se o cara fosse uma caixa de sabão em pó aqui de diâmetro constante aqui 18 centímetros, a área de frente aqui da caixa seria o volume dividido por essa distância aqui, seria isso aqui, 0,44 metros quadrados. Então isso aqui é a estimativa da seção reta da cabeça até o pé, como se ele estivesse atravessando o ar de barriga, né? Não em pezinho aqui, ele está caindo no ar de barriga, que nem aqueles caras aparentemente estavam. Né? Então a seção reta desse caso aqui que ele está apresentando ao ar seria estimada aqui da ordem de 0,44 metros quadrados. Tá? Esse vai ser o valor que eu vou colocar aqui dentro. O resto aqui eu tenho, né? A densidade do ar é isso aqui, né? 1,21. O C aqui eu não tenho a menor ideia de qual é o C dessa forma aqui, então eu vou chutar igual a 1, né? Só para tirar a estimativa, e o G vai ser 9,8, que eu vou botar ali. Bota todos os valores ali. A velocidade com que aqueles caras estão caindo é mais ou menos 57 metros por segundo, né? Ou 194 km por hora. Ou em milhas por hora, 121 milhas por hora. Por que eu estou falando em milhas por hora aqui? Porque eu catei ali na internet, lá os caras comentam que esses skydivers levam aproximadamente 10 segundos para atingir a velocidade terminal, depois que eles pulam do avião ou da montanha, do que seja, e chegam a 120 milhas por hora. Essa é mais ou menos realmente a velocidade aqui, com uma estimativa usando a nossa formuleta ali, né? E fazendo coisas bem grosseiras aqui, a gente consegue chegar num valor muito próximo aqui da velocidade com que os caras ficam caindo. Né? 194 km por hora, mais ou menos, é a velocidade de queda daqueles caras. É uma velocidade bem considerável. Né? Obviamente o sujeito vai precisar de um paraquedas antes de chegar no chão, porque com isso aqui ele precisa aumentar a seção reta ali para fazer essa velocidade terminal aqui diminuir significativamente para poder chegar no chão com uma velocidade apreciável. E quanto tempo leva para atingir essa velocidade terminal? Como é que a gente pode estimar isso aí? A estimativa é assim, é a razão simplesmente entre a velocidade terminal, uma estimativa grosseira, né? Porque o bicho tinha velocidade zero, né? Quando ele pulou da montanha. E depois de um certo tempo ΔT, ele está com velocidade terminal. Durante esse intervalo aqui, ele de fato não estava sendo acelerado por g.
era G, mas já existia alguma durante aquele momento onde a velocidade está crescendo, entre zero e a velocidade terminal, a aceleração para baixo não é exatamente G, mas só para efeitos de estimativa, vamos supor que é G. É geralmente um pouquinho menor do que G, mas eu vou trocar aqui por G. Então eu estimo o tempo que vai levar para ele atingir essa velocidade terminal, imaginando que ele está sendo acelerado para baixo com 9,8. Aí quando você bota essa velocidade terminal e divide por G, é 57 metros por segundo, né, dividido por 9,8, você encontra 5 segundos. 5,5 segundos, quando o cara disse ali na internet que era 10 segundos. Né? E por que é 10 segundos? É porque, na verdade, não é 9,8 que eu tinha que ter colocado aqui, eu tinha que ter colocado um número menorzinho do que 9,8. Então, esses 5,5 segundos aqui é uma estimativa inferior, né, para esse tempo. Né? Os 10 segundos é quando você faz a conta direito. Né? Você não coloca G aqui, você coloca o valor correto ali, que é G, subtraído de um pouquinho, porque durante o período acelerado do skydiver, ele tá sujeito a uma força para cima. Né? Então, mas isso aqui é a minha estimativa. Agora com o paraquedas aberto, por que faz toda a diferença aqui o paraquedas estar aberto? Porque as velocidades terminais que você atinge são muito menores. Né? O sujeito está descendo aqui com essa coisa toda aberta aqui, a seção reta que ele apresenta aqui para obter a velocidade terminal dele é enorme, faz com que a velocidade terminal dele seja muito menor. Vamos estimar aqui eu não consegui achar aqui a área, a seção reta dessa coisa aqui, vou ter que fazer uma estimativa aqui com essa foto aqui. Imagina que isso aqui é a altura do fulano ali, né? Então, vou supor que é 1,80 m, o cara tem 1,80 m ali, né? E aí eu meio que conto aqui no PowerPoint aqui uns 1,80 m aqui de lado. Aqui. Isso aqui é mais ou menos um retângulo, né? A seção reta é mais ou menos retangular, né? Isso aqui eu estimo como sendo 3 vezes 1,8 metros. E essa distância que está aqui, sei lá o que eu supus aqui. Eu supus que é 1,5 vezes H, que essa distância para cá é 1,5 vezes H, chutando aí pela fotografia. Né? Obviamente deve ter todo tipo de paraquedas, mas enfim, esse paraquedas aí da Marinha aí americana teria esse tamanho aqui, 14,6 metros quadrados de seção reta apresentada se o cara está caindo aqui através do ar. Né? A seção reta relevante para determinar a velocidade térmica é essa. Né? E é isso que faz, você bota aqui esse A aqui desse negócio, faz a mesma conta, a massa aqui é a massa do fulano, mas o paraquedas. Mas o paraquedas não pesa nada, né? O paraquedas é de nylon, né? Então é a massa do sujeito mesmo, né? Os 80 quilogramas ali do cara. E a densidade é a densidade do ar, né? Você faz a tua continha, aí você encontra 34 quilômetros por hora, ao invés daqueles 190 quilômetros por hora se o paraquedas, se ele estivesse descendo de barriga, né? Que nem aqueles skydivers. É por isso que se usa paraquedas, né? O cara chega no chão com 34 quilômetros por hora. Isso aqui, na verdade, é até uma velocidade relativamente grande, né? Mas aí a explicação que eu encontrei aqui foi que esses paraquedas militares, eles geralmente têm uma seção reta que não é tão grande mesmo, não. Porque a preocupação do militar não é simplesmente chegar, obviamente tem que chegar com uma velocidade onde ele consiga descer no chão, né, sem quebrar as pernas, mas ao mesmo tempo ele também não pode ter uma seção reta gigantesca que faça com que ele acabe caindo lá a meio quilômetro por hora, senão ele vai ser um alvo muito fácil, né, para as pessoas que estão em volta aqui. Então tem um compromisso aqui desses paraquedas militares em amortecer a queda, fazer a velocidade terminal ser baixa, mas ao mesmo tempo fazer ela ser significativa, né? Então essa é a estimativa aqui da velocidade terminal. O paraquedas militar tem uma seção reta menor do que esses paraquedas de diversão aí que a turma usa. Suponha que o paraquedista abre o paraquedas 10 segundos depois de pular do avião. Aí como é que seria a velocidade dele? Então ele saiu, pulou do avião, né? Ele está parado, aí ele vai ganhando velocidade, aí depois ele abre o paraquedas. Como é que seria? Como que a velocidade dele se comportaria com o tempo? Aí eu fiz o gráfico aqui, eu resolvi exatamente as equações, né? Então não dá para explicar exatamente como é que eu fiz isso numericamente. Né? Então o sujeito pulou do avião com velocidade zero, né? Durante esse movimento aqui, essa velocidade crescente que tem até esse instante aqui, esse é o instante onde ele abriu o paraquedas. Né? Durante esse movimento aqui, o que está acontecendo é a velocidade dele está aumentando. Por que está aumentando? Porque ela não atingiu ainda a velocidade terminal. Né? Mas se dado tempo suficiente, se ele não tivesse aberto o paraquedas em 10 segundos, essa curva aqui ia ser vista terminar aqui nesse tracejado, que é aquele 196 km por hora que a gente calculou, né, da velocidade terminal. Então é isso que aconteceria. Se ele não abrisse o paraquedas, a velocidade seria assim.
ia crescer, ele não teria aberto paraquedas aqui, continuar a crescer, mas ia parar de crescer a 196 e ele ia ir em direção ao chão a 196. Mas aqui, nesse instante, ele abriu o paraquedas. No que ele abriu o paraquedas, a velocidade dele nesse instante é muito maior do que a velocidade terminal com o paraquedas aberto. Aí a velocidade, a força de arrasto para cima, né, acaba sendo maior do que o mg, nesse caso. Né? E a força de arrasto para cima com o paraquedas aberto só é igual a mg quando ele está andando com essa velocidade aqui de 37 km. Quando ele está andando a 100 e sei lá quanto, 150 km/h, a velocidade, a força para cima do ar é maior do que o mg. Isso faz com que a velocidade dele diminua. Né? Ele diminui, ele freia. Né? O paraquedas aberto faz ele frear. E aí ele atinge a nova velocidade terminal, que é essa que está aqui. Né? Essa velocidade terminal aqui é ultracejada aqui em direção ao 37 km por hora, né? Que é sei lá quanto, que a gente viu aí no slide anterior. Essa é a velocidade terminal com paraquedas aberto, e essa é a velocidade terminal com paraquedas fechado, dele viajando de barriga no ar do skydiver. Né? Então é isso que acontece quando o cara pula do avião. Ele ganha velocidade, né? E depois que ele abre o paraquedas, a velocidade dele cai abruptamente, né? E aí ele atinge essa velocidade terminal. Isso, na verdade, aqui é 10 segundos, né, quando ele abriu ali o paraquedas. Né? Esse é 194 km por hora, isso aqui é o 34 km por hora que a gente calculou agora há pouco. Tá? A inclinação dessa curva aqui é a aceleração, né? A dv/dt é a aceleração, né? A inclinação do gráfico de velocidade contra o tempo é a aceleração. No início, a velocidade é muito pequenininha, não tem arrasto nenhum, né? Então a velocidade cresce com g, mas logo em seguida ela passa a crescer mais devagar, né? Porque começa a aparecer a força de arrasto, então a inclinação dessa curva fica menor do que g. Tá? Então, olha aqui é o gráfico, um filmezinho aqui do sujeito pulando do paraquedas para você ver ele caindo rápido e de repente quando ele abre o paraquedas ele meio que alentece, ele continua a cair, né? Mas ele alentece, olha lá, ele está descendo, aqui provavelmente já está descendo a 197. Abriu o paraquedas e aí a velocidade dele parou de crescer tão rápido, né? Olha de novo aqui. Olha lá, está descendo, agora deve estar 197, vai abrir o paraquedas. Abriu. Cadê? Abre o paraquedas. Abriu o paraquedas, aí ele está descendo agora, provavelmente já perto de 37 km por hora. Aí você viu o que aconteceu com esse cara que está aqui. O movimento relativo aqui dos dois. Né? Esse cara que está aqui provavelmente não abriu o paraquedas ainda. Né? Então ele está descendo a 197. Aí o perigo do cara que está do teu lado abrir o paraquedas antes de você é que a velocidade de queda dele vai passar rapidamente de 197 para 34. Né? E se você estiver continuando a cair a 37, pode acontecer se um cara abaixo de você ter aberto o paraquedas, você bate na cabeça dele. Né? Então esses caras que pulam em conjunto, eles têm sempre que tomar cuidado quando eles abrem o paraquedas, eles têm que prestar atenção se não tem alguém em cima deles, né, que não pode ter ninguém em cima deles, né, porque se tiver alguém em cima deles que não abriu o paraquedas, ele vai voando, quer dizer, o cara de cima vai voando e encontra ele, vai acontecer uma colisão com consequências desastrosas. Então tem que tomar cuidado para, né, quando você abre o paraquedas em coletividade, assim, né, para não ter ninguém em cima de você. Né, ou todo mundo abre junto, né, isso é uma possibilidade também, né, mas é meio difícil de coordenar isso. Né, então é mais garantido não ter ninguém em cima de você. Né. Então, quando que a gente pode ignorar o arrasto inercial numa queda vertical? Por exemplo, eu vou soltar uma bola do 15º andar de um prédio, será que eu posso ignorar a força de arrasto ou posso tratar ela em queda livre? Simplesmente ignorar o ar. Então, a estimativa pode ser feita assim. A força de arrasto, a primeira consideração é essa, que a força de arrasto é máxima próximo do chão, porque a força de arrasto é tão maior quanto maior a velocidade do objeto. E certamente próximo do chão a velocidade do objeto é a máxima. Se não houvesse força de arrasto, se não houvesse ar, não houvesse nada, a velocidade com que ele chegaria no chão, depois de descer uma altura h, seria a raiz quadrada de 2gh. Né? Então a velocidade no chão é menor do que a raiz quadrada de 2gh, certamente. Né? Aí para eu estimar então, qual seria a maior magnitude possível durante a queda da força de arrasto, eu uso esse valor aqui de velocidade vertical, que de fato o objeto nunca chega a atingir, né, porque sempre tem, né, um pouquinho de força de arrasto, mas eu uso isso como uma estimativa superior para a velocidade para obter uma estimativa superior para a força de arrasto. A maior força de arrasto a força que o objeto poderia ter nessa queda livre, que ele na verdade nunca vai ter, são sempre menores do que esse valor, seria isso aqui.
o coeficiente de arrasto vezes a densidade do ar vezes a seção reta do objeto. Essa velocidade aqui eu coloco a maior velocidade possível que o objeto poderia ter ao longo da sua queda, na verdade é sempre menor do que isso aqui, ao quadrado dividido por 2. Se isso aqui é a maior força de arrasto possível, for muito menor do que o peso do objeto, você pode ignorar o arrasto. Porque o objeto caindo em queda livre, ele só tem essas duas forças, a força de atração da a força de atração, a força de atração da Terra e a força de arrasto. Né? Se você conclui que nem quando eu boto a maior força possível, a maior força de inercial possível que o objeto vai ter, essa força sempre vai ser muito menor do que a mg, você pode, ao longo de toda a queda, ignorar e tratar o problema como se fosse um problema de queda livre. E aí, com isso, agora você tem que considerar o objeto em questão, né, para saber qual é a seção reta e tal coisa. Aqui, por exemplo, bom, aí desculpe, aí você encontra uma desigualdade para o H, né? Se você soltar o seu objeto de uma altura muito menor do que a massa dele, né? Tá aqui a massa dele que aparece aqui, né? Dividido por o coeficiente de arrasto ρ vezes A, você vai poder ignorar o arrasto. Mas se a altura onde você soltar o objeto for comparável a esse valor que está aqui, aí é melhor você considerar o efeito de arrasto, porque ele vai ser importante durante a queda. Então, por exemplo, uma bola de tênis. Uma bola de tênis tem uma massa de 57,7 gramas. O coeficiente de arrasto, eu peguei em algum lugar aí da internet, é 0,5. Essa é a densidade do ar, que eu soltei a bola de tênis no ar, né? E essa aqui é a seção reta da bola de tênis. É π vezes o raio da bola de tênis ao quadrado, dá esse valor aqui. Se eu calculo esse número, isso vai me dar uma altura, significa que essa altura dá 27 metros. Então, se eu soltar uma bola de tênis em repouso, né, de uma altura da ordem de 27 metros ou menor, aí eu posso ignorar o ar sem problema nenhum. Tá? Uma bola de futebol, vamos ver aqui, ela tem uma massa maior, né, 425 gramas, o coeficiente de arrasto dela, não sei porquê, é 0,2, né, por conta dos pelinhos, provavelmente ali da bola de tênis, ela tem um coeficiente de arrasto pior, né. Esse aqui é a densidade do ar, e isso aqui é a seção reta da bola de futebol. Se você calcula essa distância, dá 46 metros. Qual é a conclusão? A bola de tênis, você pode ignorar o efeito do ar quando você está tratando de quedas de alturas menores do que 27 metros. Né? Se o cara diz, eu soltei uma bola de tênis numa ponte de 10 metros de altura, aí tudo bem, é queda livre, ignora o ar, não tem problema nenhum. Né? Mas eu falei, soltei a bola de tênis ali do 15º andar lá do prédio, aí não, 15º andar é pelo menos 45 metros. Aí você vai dizer, não, essa bola de tênis vai sofrer, pelo menos na parte final da trajetória dela, onde a velocidade dela vai ser significativa, a força de arrasto vai ser importante, não pode ignorar, não. A bola de futebol admite tratamentos ignorando o ar até alturas maiores, 46 metros para baixo, soltando a bola de futebol de 46 metros para baixo, você pode ignorar o efeito do ar. Essa é uma estimativa que você pode fazer aqui. Bom, então aqui por último aqui, deixa eu mostrar aqui o efeito do arrasto do ar no movimento de projéteis, algo que a gente já mencionou lá quando a gente estava discutindo queda livre, né, em duas dimensões, mas aqui eu quero ressaltar aqui a expressão, a influência que algumas coisas têm no efeito do arrasto do ar. Então o que você tem aqui é o seguinte, é um canhão aí que dispara uma coisa, você tem a possibilidade de mudar a forma da coisa que tá saindo, isso afeta o coeficiente de arrasto, aquela constante C. Por exemplo, para uma esfera ele vai usar 0,40, mas se você usar um troço assim mais rombudo, né, ele vai ter um coeficiente de arrasto pior, ali quase perto de 1. Ao passo um troço assim mais alongado, assim, né, ele tem um coeficiente de arrasto muito pequenininho. A gente vai ver o efeito. Vamos começar aqui com uma esfera, aqui, coeficiente de arrasto 0,47. Você pode mudar o diâmetro da esfera, de 10 centímetros até 1 metro de diâmetro. A gente sabe que isso aí vai ter um impacto na força de arrasto. E pode mudar a massa aqui do objeto também. Né? A nossa expectativa aqui da expressão da força é que a força de arrasto, ela depende. Desculpe, você pode mudar também a altitude do ar. Né? Isso aqui seria o nível do mar. Se você, ou a 3.400 metros, sei lá, perto lá de La Paz, ou coisa assim, né? Aí o efeito da altitude do local é a densidade do ar. Né? Quanto mais alto você está em relação ao nível do mar, mais rarefeito é a densidade do ar. Então vamos começar aqui com o nível do mar. Então a gente tem aqui a expressão ali da densidade da força de arrasto, né? Ela é proporcional à densidade
do ar, né, e por isso vai ser afetada pela altitude. Ela é proporcional ao coeficiente de arrasto, né, então esse é o efeito aqui dessa coisa aqui que a gente vai poder controlar. É proporcional à seção reta do objeto, por isso que ela vai sofrer o impacto do diâmetro, mas não tem dependência nenhuma com a massa do objeto, né? Então a gente espera que não haja nenhum efeito aqui na massa do objeto. Então vamos lá. Então aqui a gente dispara aqui dispara aí o projétil e ali está o movimento do negócio aí. Esse é o movimento aqui do troço. Aqui, nessa situação aí, eu estou usando um coeficiente de arrasto de 0,4, né, um diâmetro pequenininho, né, e uma massa pequena e a altitude do mar. Tudo bem, agora se eu aumentar o diâmetro do objeto, o que você espera que aconteça? Eu espero que o efeito do arrasto seja mais significativo, né? Então vamos ver o que acontece aqui com a parábola, quando você tem um objeto maior, né? Olha aqui, a magnitude da força de arrasto em comparação com o outro é bem mais importante, né? E aí o que acontece é isso, que o movimento é muito mais afetado pela força de arrasto quando eu uso esse diâmetro aqui com esse diâmetro maior, né? Deixa eu voltar o diâmetro aqui, deixa eu mudar a altitude do ar, né? Agora eu tô no nível do mar, né? Agora eu vou botar aqui, sei lá em La Paz, lá 3.600 metros, né? 3.600 metros. O que você acha que vai acontecer com o ar mais rarefeito? Vou até diminuir aqui a escala do negócio. O efeito do arrasto vai ser menor. Minha expectativa pela dependência com a densidade do ar, né? Então vamos ver. De fato, ele tem um comportamento que aqui não está representado, mas muito mais próximo da parábola ideal, né? Próximo lá dessa altitude aqui. Deixa eu voltar aqui para a altitude do mar. E, por último, então já vimos o coeficiente de arrasto aqui, isso aqui para uma esfera, né? Então agora eu vou lançar um objeto aqui bem mais aerodinâmico, digamos assim, né? Vamos ver o que acontece. O efeito é ainda menor, né? O efeito do arrasto do ar é praticamente nenhum. Praticamente a força de arrasto ali é zero, né? Esse aqui é muito, muito próximo da queda livre, né? Esse aqui já era próximo da queda livre por conta da rarefação do ar, né? Mas ainda era uma esfera. Agora você está lançando um troço que é incrivelmente aerodinâmico, então ele praticamente não sente o efeito nenhum, né? Então esse é o efeito aqui do arrasto, né? Do coeficiente de arrasto, que deixa eu botar aqui para uma esfera, né? Do diâmetro, né, e da altitude, né? A altitude afeta a densidade do ar, o diâmetro afeta a seção reta e o coeficiente de arrasto afeta a constante C. Mas não tem independência nenhuma com a massa, né? Então deixa eu apagar essa coisa toda aqui. Deixa eu apagar essa coisa toda aqui e lançar uma bola aqui de 1 kg, né? Vamos ver o que é a bola de 1 kg com esse coeficiente de arrasto, com esse diâmetro e nessa altitude aqui faz. Vamos ver. Ela sente o efeito da resistência do ar, sim, claro, né? Mas se eu aumentar aqui o diâmetro, se eu aumentar o diâmetro, vai aumentar o arrasto, a gente já viu, né? Se eu aumentar o coeficiente de arrasto, também vai aumentar a força de arrasto, a parábola vai ser mais deformada ainda, né? Se eu aumentar a altitude, ele vai ficar mais ideal, já vimos isso. Agora a massa não devia ser influenciada, né? Então vamos ver aqui. Vou botar 10 kg. Aqui. A massa influencia. A massa de 10 kg sente muito menos o efeito do ar do que a massa de 1 kg. Essa aqui é a massa de 1 kg, mesmo tamanho, né? Mesmo coeficiente de arrasto e mesma densidade que essa aqui. A única diferença dessa curva para essa é 10 kg e 1 kg. Eu quero que vocês busquem, apesar da fórmula ali da força de arrasto não depender da massa, a trajetória está dependendo da massa. Eu quero uma explicação para isso, vocês me mandem uma mensagem aí se vocês tiverem entendido. Ou pelo menos me indica o que você pensou sobre a explicação.